Sob a luz da lua cheia numa noite calma, 2 guardas permanecem alertas, segurando suas longas lanças. Enquanto isso, na prisão, o médico jazia em estado lastimável devido aos seus ferimentos graves. Na presença do rei, o médico propôs um tratamento ousado para sua doença, explicando que a sua recuperação exigiria cauterização, uma pequena incisão no crânio para expelir o que ele chamou de síndrome do vento. O rei, Salcaway, aparece furiosamente e aponta um dedo acusador para ele, dizendo que ele sabe do seu parentesco com Guan Yu e o acusa de tentar usar esta oportunidade para matá-lo e vingar Guan Yu. O rei ordena aos seus guardas que prendam o médico e o atirem imediatamente na masmorra. E apesar das suas tentativas de contestar, ele dá um passo em frente para se defender. Ele avisa o rei que se ele for preso, não sobrará nenhum outro médico que possa tratar sua majestade ou até mesmo a doença do príncipe. A raiva do rei Cao Cao intensifica-se e ele pergunta desdenhosamente se ele está insinuando que a sua vida e a vida do seu filho dependem das mãos dele, chamando-o de nada mais que um médico arrogante. Então ele grita com seus guardas, ordenando-lhes que lhe inflijam um castigo mais cruel imaginável para que ele nunca mais se atreva a abrir a boca. Enquanto é levado, o médico sente a amargura da injustiça que lhe aconteceu, pois tudo o que ele sempre quis foi salvar mais vidas. Ele recorda o momento em que entregou seus livros de medicina a um carcereiro, esperando que estes textos continuassem a ajudar os médicos a curar os doentes em todo o país. Ele pensa que isso é o suficiente. Mesmo que ele morra, é suficiente para ele que outros continuem a salvar vidas. De repente, num lugar completamente diferente, ele acorda num quarto moderno, agarrando a cabeça com dor, perguntando-se confuso onde está e quanto tempo permanecerá preso assim. Ele pensa que, se ainda estiver vivo, deve salvar mais pacientes. Sua mão cai sobre um livro, e ele se pergunta por que um livro de medicina está neste lugar, o que o lembra dos seus dias de estudante e da paixão que sentia ao ler textoide pela primeira vez, como ele nunca quis deixá-los ir, acreditando que não teria se tornado um médico sem eles. O jovem fica surpreso com o conteúdo preciso do livro, que supera qualquer livro de medicina que ele já tenha visto. O que é ainda mais estranho é que ele entende cada palavra nele, mesmo que os caracteres pareçam completamente novos para ele. E então ele lê o título em voz alta, Anatomia Humana Básica. Naquele momento, memórias estranhas que não são suas inundam sua mente. Memórias vívidas de outra pessoa no ambiente médico moderno, sentindo como se ele as tivesse vivido ele mesmo. Ele agarra a cabeça por causa da dor intensa e confusão, então olha para seu reflexo no espelho em choque, perguntando-se o que está acontecendo com ele e se é possível que ele tenha possuído o corpo deste Ven. Ele grita, chamando por alguém para explicar o que está acontecendo. Depois de se acalmar um pouco, os seus olhos começam a explorar os seus arredores e ele reconhece um refrigerador e a sua função de preservar alimentos. Seu espanto aumenta ao se perguntar como isso é possível e em que era ele está agora. O médico percebe que essas memórias inundando sua mente devem pertencer ao jovem cujo corpo ele possuiu. Ele dá alguns passos para trás em choque, encostando-se no refrigerador enquanto ainda está atordoado e se pergunta até que ponto no futuro ficum ele viajou. Uma máquina estranha na sala chama sua atenção e as suas novas memórias dizem-lhe que se chama computador. Ele sente seu corpo se movendo sozinho, como se lembrasse de como usá-lo. Suas mãos alcançam e digitam um nome de usuário sem inconscientemente, o que o surpreende ainda mais. Ele descobre que nesta era os médicos podem usar este dispositivo para pesquisar dados cirúrgicos das operações de outros médicos, expressando a sua imensa admiração por este mundo incrível, acreditando que, em tal época, qualquer um poderia se tornar um médico. Seu espanto continua quando ele aprende que a medicina moderna não se limita a reconectar vasos sanguíneos cortados, mas também pode reconectar nervos, levando-o a concluir que a medicina moderna é realmente incrível. Em meio a essa fascinação, ele começa a se perguntar por que foi enviado para esta era, acreditando que deve haver uma razão oculta por trás disso. De repente, os pensamentos são interrompidos por uma batida violenta na porta e alguém grita chamando por Lee Min-ho e ordenando por Lourdes e a porta chamando de Punk Magrelo. Seu coração reage instintivamente à situação e ele percebe que a pessoa por trás da porta deve ser alguém que Lee Min-ho temia muito. A porta é forçada a abrir enquanto o invasor grita perguntando se ele percebe a confusão que causou e se aproxima dele com raiva para perguntar se ele perdeu a cabeça. Este confronto desencadeia outra memória de Lee Min-ho sendo repreendido pelos seus colegas que o culparam por terem sido repreendidos também, perguntando se ele sentia algum remorso e desejando que ele pudesse lidar com as coisas adequadamente apenas uma vez. Ele sabia pelas suas memórias que o invasor era Kim Hyun-seon, um colega interno de Lee Min. Hyun-seon agarra suas roupas violentamente, repreendendo por ignorar uma chamada importante como interno, acrescentando que por causa dele, ele também foi repreendido por alguém chamado Choi Jung-soo. O médico calmamente pede-lhe para o soltar, mas Jong-soo zomba do seu tom desafiador e recusa.
Então o médico decide que não pode permitir ser dominado nesta situação, e com um movimento rápido e repentino, ele o vira e o atira ao chão. Lá fora, perto de um táxi, Yeon-seon se levanta segurando o maxilar com dor e pergunta a Lee Min-ho onde ele aprendeu a lutar assim. O médico pede desculpas formalmente, explicando que seu corpo agiu por conta própria devido às recentes dificuldades que enfrentou. Kyung-seon está perplexo com a sua maneira estranha de falar e o médico se pergunta se a sua maneira de falar parece estranha nesta era. Seu colega continua a repreendê-lo, insistindo que terminar um turno não é desculpa para ignorar uma chamada e avisando das terríveis consequências durante as avaliações dos internos mais tarde. Mas o médico não estava ouvindo. Ele estava fascinado pela bela vista da cidade da janela do carro, observando os carros, arranha-céus e a enorme ponte, maravilhado com quão avançado este mundo era. Ele se lembra dos seus dias passados, onde alcançar um paciente crítico rapidamente a cavalo era considerado um golpe de sorte. Ele suspira melancolicamente, perguntando se ele tivesse vivido num lugar como este, quantas vidas mais ele poderia ter salvado, quando chegam a um enorme edifício moderno do hospital, e Yeon-seon diz-lhe para estar pronto para pedir desculpas assim que entrarem, enquanto o médico ainda está maravilhado com o transporte confortável que ele nunca tinha visto antes. Kim Yeon-seon percebe o médico tremendo e pergunta preocupado se ele está bem. O médico agarra o peito com dor, percebendo naquele momento que o verdadeiro dono do corpo, Lee Min-ho, está falando com ele das profundezas da sua consciência, dizendo-lhe claramente que ele morreu na noite anterior e que este hospital para onde eles estão indo foi o que o matou. Uma série de memórias sobrepostas passa pela sua mente, onde ele viu uma equipe médica tentando ressuscitar um paciente com fibrilação ventricular, ordenando que o desfibrilador seja carregado para 150 joules. A memória torna-se mais clara, e ele vê Lee Min-ho em si parado e observar uma cena em choque e horror. A memória muda para o escritório-chefe do departamento, Han Gin-bon, que estava gritando furiosamente que até mesmo um interno deveria saber para não trazer um paciente falecido para a sala de cirurgia. Yeon-seon tenta defender a situação explicando que o caso era urgente, mas o chefe do departamento corta com raiva. Won continuou seus gritos, revelando que a família do paciente entrou com um processo e o departamento de emergência afirma que o paciente ainda estava vivo, deixando para enfrentar esta confusão por causa de um interno negligente que não verificou o paciente adequadamente. Depois que Yeon-seon parece frustrado, o chefe do departamento afirma que esta questão não será ignorada, então emite uma ordem para manter Lee Min-ho em turnos contínuos de trabalho até que o processo seja retirado. Outra memória aparece de Min-ho retornando exausto para o seu quarto e desabando na sua cama, lembrando-se dos seus últimos pensamentos antes de morrer de excesso de trabalho aos 27 anos. Enquanto ele e Yeon-seon entram no hospital, o médico pensa que as pessoas no poder, tanto no passado quanto no presente, só se preocupam com seu orgulho. Assim que ele entra, ele fica atordoado com o grande número de pacientes esperando no saguão. Mas em vez de se sentir sobrecarregado, seus olhos brilham de entusiasmo, perguntando-se alegremente se ele poderá examinar todos esses pacientes ele mesmo. Eles são interrompidos por outro médico, Choi Yong-soo, um residente do segundo ano que os confronta com raiva, chamando-os de insignificantes e perguntando por que eles estavam atrasados, dirigindo a sua ameaça especificamente a Lee Min-ho. O médico se lembra das memórias de Min-ho de que Jong-soo é conhecido pelo seu mau humor, e Yong-soo o repreende por não responder, então atira-lhe o arquivo de um paciente de acidente de carro. Ele ordena que entube o paciente enquanto lhe garante uma linha venosa central, observando que os sinais vitais do paciente são uma confusão e conclui com um aviso severo de que se ele falhar como da última vez, o paciente realmente morrerá desta vez. Enquanto Yeon-seon olha para ele com preocupação, o médico vê a situação com determinação, garantindo a si mesmo que ele pode fazer isso. O médico sente que todos os procedimentos médicos que Lee Min-ho aprendeu foram impressos na sua mente como se fossem o seu próprio conhecimento. Ele se concentra na tarefa de intubação diante dele, uma técnica de salvar vidas usada quando a via aérea está bloqueada ou quando lesões no peito impedem a respiração. Usando as memórias de Minho, ele começa o procedimento. Primeiro, inserindo um laringoscópio na boca do paciente, garantindo que a glote esteja claramente visível, então avançando suavemente o tubo além da glote e fixando no lugar. O médico anuncia que o tubo foi fixado com sucesso e o residente, Choi Yong-soo, ordena-lhe que prossiga enquanto olha para ele com espanto. Yeon-soo pensa consigo mesmo que estava pronto para repreendê-lo duramente se ele tivesse falhado, mas ele acredita que Min-ho teve sorte desta vez. Em seguida, eles passam a examinar a imagem de raios X, e o médico fica profundamente impressionado com esta tecnologia que permite ver dentro do corpo. Ele nota fraturas em várias costelas e se pergunta se a condição é tórax instável, e ele também vê sombras indicando uma fratura no externo também.
Naquele momento, outro médico chamado Guk-han, um fellow no departamento de cirurgia cardiotorácica, chega e Yeon-su informa-lhe que a imagem mostra um tórax estável anterior com uma fratura external, qual Guk-han acrescenta que com este nível de lesão, uma contusão miocárdica e sepsis são prováveis, e ele ordena um ECG e uma ultrassonografia. Ele anuncia que, uma vez que os testes sejam feitos, eles precisarão abrir o peito do paciente e pede a Kim Hyun-seon para chamar o anestesista e reservar uma sala de cirurgia. Yoon-seon sai correndo enquanto Guk-han observa que ele provavelmente será quem realizará esta cirurgia. Guk-han se vira para o médico que estava em silêncio e diz a Yeon-su que levará Min-ho e outro interno com ele, enquanto Yeon-su cuida de outros assuntos. Yeon-su objeta, lembrando de que Min-ho está impedido de suas funções como medida disciplinar, mas Guk-han dispensa, dizendo que prefere mantê-lo por perto para observá-lo. Ele então se vira para ele e diz para ele ficar focado desta vez. O médico responde entusiasticamente sim senhor, sentindo-se muito feliz por finalmente testemunhar cirurgias que ele só viu em vídeos. Dentro da sala de cirurgia, ele observa o peito aberto do paciente, notando o pulmão lacerado e o sangue acumulado ao redor do coração. Guk-han começa a cirurgia explicando que o primeiro passo é controlar o sangramento e drenar os fluidos. Ele ordena que o sangramento seja interrompido antes de conectar o tubo de drenagem e pede uma agulha, ao qual o médico responde que entende. O médico observa as habilidades precisas de Guk-han com admiração, pensando consigo mesmo que ele pensou que nunca mais ficaria diante de um paciente e se pergunta se terá chance de realizar uma cirurgia ele mesmo enquanto essa posição continuar. Ele percebe que, como interno, pode não ter essa chance, mas deseja poder ficar mais tempo para salvar mais pacientes, não nas condições difíceis em que vivia anteriormente, mas nesta era moderna onde tudo está preparado e disponível. Após a conclusão bem-sucedida da cirurgia, Guk-han vai tranquilizar o parente do paciente de que a operação correu bem e ela o agradece calorosamente. Mais tarde, Guk-han testa o conhecimento do médico, perguntando-lhe sobre outros riscos de contusão miocárdica. Ele responde com confiança que o paciente pode sofrer de arritmia ventricular ou insuficiência cardíaca. Guk-han continua seu teste perguntando sobre os medicamentos apropriados, ao qual ele responde que os casos são tratados com antiarrítmicos como lidocaína ou digitálicos em casos de insuficiência cardíaca. Guk-han fica impressionado com sua resposta e reflete sobre a situação de Min-ho. Ele ouviu dizer que os residentes estavam dando-lhe um momento difícil por ordem do chefe do departamento, mas ele percebe que o jovem parece ter superado todas as dificuldades. Enquanto a maioria das pessoas teria desistido, o olhar de Min-ho parecia mais vibrante e determinado, refletindo sua excepcional paixão por seu trabalho. Mais tarde, outro interno, Sun-jo, oferece-lhe uma xícara de café, comentando que pensava que ele era um encrenqueiro, mas mudou de ideia e Guk concorda. Ele pede para ele parar de incomodar Min-ho e tratá-lo gentilmente, especialmente porque o processo foi retirado, e explica que ele deve cuidar dele secretamente e com cuidado, ao qual Ji-ho concorda. Depois que Guk-han sai, Ji-ho permanece preocupado, pois, embora ele perceba que Min-ho foi injustamente culpado, ele se pergunta se o chefe do departamento, Han-gun, realmente permanecerá em silêncio. Na sala de descanso, o médico senta-se para fazer sua primeira refeição do dia. Querendo comer rapidamente, antes de qualquer emergência, ele contempla uma tigela de ramen instantâneo, admirando seu cheiro fragrante e a forma estranha de seus noodles. Enquanto ele se prepara para provar esta comida moderna, Choi Yeon-su aparece de repente e pergunta se ele está comendo. O médico responde que acabou de ter algum tempo livre, mas antes que ele possa dar sua primeira mordida, Yeon-su pega o copo de sua mão, declarando que está morrendo de fome e ordenando que ele faça outro para si mesmo. O médico pensa consigo mesmo que nunca viu um canalha mais desprezível do que Chow Chow e que este homem merece uma surra. Enquanto isso, Ji observa a situação e fala com Yeon-su sobre suas constantes reclamações sobre Min-ho, que ignorou sua ligação e deixou seu turno. Mas Ji-ho o defende, dizendo que estava fora de seu horário de trabalho oficial e que o médico Guk-han disse a eles para pararem de incomodá-lo, o que surpreende Yeon-su. Os dois residentes continuam sua conversa com Sun-ji-ho, expressando preocupação de que os internos estejam evitando seu departamento. E se o assédio continuar, eles podem não encontrar candidatos suficientes. Yeon-su responde indiferentemente que isso acontece de qualquer maneira, então é melhor fazê-los trabalhar até os ossos para que aprendam. Ji-ho aponta que eles realmente não ensinaram muito a Min-ho, mas apenas o assediaram. Yeon-su fica com raiva e o acusa de defendê-lo, perguntando sarcasticamente se ele lhe comprou uma refeição, fazendo Ji-ho pensar consigo mesmo quão infantil seu colega é. Mais tarde, o médico sai em rondas com Sun-ji-ho, onde os internos aprendem habilidades clínicas básicas. O médico percebe que, ao contrário de outros, seu coração não bate ansiosamente ao lado de Ji-ho, o que o leva a concluir que ele não é uma pessoa má. Ji-ho pergunta sobre sua próxima rotação e ele responde que é o departamento de medicina de emergência. Ji-ho comenta que pode ser melhor do que o departamento deles, e o médico se pergunta se Ji-ho percebe a extensão da injustiça que Lee Min-ho sofreu.
Gio continua falando sobre a época de escolher uma especialidade e o médico responde com um sorriso que está considerando cirurgia cardiotorácica ou neurocirurgia. Gio fica chocado com sua resposta, se perguntando por que ele iria querer se juntar ao departamento deles depois de tudo que ele passou. Por curiosidade, ele pede para ele segui-lo para testar suas habilidades e pergunta sobre a precaução mais importante ao realizar uma incisão ou drenagem de um abscesso. O médico responde com confiança que o mais importante é controlar a profundidade da injeção de anestésico local. Gio fica impressionado com seu conhecimento e permite que ele realize o procedimento. O médico realiza o procedimento habilmente incidindo e drenando o abscesso, lembrando-se de como em seu tempo eles apenas perfuravam a pele para espremê-lo. Ele pensa sobre como os tempos mudaram e os abscessos agora são removidos de uma forma tão limpa, garantindo uma cicatrização mais rápida. Gio observa em espanto, percebendo que seus toques finais são ainda mais limpos do que os seus e lembra que Minho estava completamente em déficit em um caso semelhante há apenas alguns dias. Ele fica profundamente surpreso com a forma como sua habilidade poderiam ter melhorado tão dramaticamente. Depois que o médico termina o procedimento, a suspeita de Gio aumenta. Ele acha impossível para alguém melhorar tão rapidamente. Ao relembrar a confusão anterior de Minho, uma ideia estranha começa a se formar em sua mente enquanto ele se pergunta: será que essa pessoa está depois que o médico concluiu o procedimento com sucesso? Sun Gio continuou a pensar duvidosamente, achando impossível para as habilidades de alguém melhorar tão rapidamente. Ele se perguntou confuso: poderia este jovem ser? Então tentou encontrar uma explicação lógica, especulando que Minho poderia ter sido desencorajado o tempo todo, incapaz de mostrar suas verdadeiras habilidades. Gio chegou a uma nova convicção. Com tal nível de habilidade, o jovem seria muito útil para o departamento e ele decidiu tratá-lo gentilmente de agora em diante, persuadi-lo a se juntar a eles. Mais tarde, Gio comprou ao médico uma grande refeição e, apesar de estar preocupado com o custo, ele garantiu que não era um problema. O médico olhou para a comida com admiração, especialmente o gimbap triangular, e comentou sobre sua forma estranha, o que intrigou seu colega. O médico provou a comida e expressou sua imensa admiração por seu sabor harmonioso, depois misturou com um ramen, descrevendo a combinação como uma fórmula perfeita. Ele ficou maravilhado com a forma como se podia comer comida tão deliciosa, tão barato e a qualquer hora na era moderna, a ponto de considerá-la a melhor coisa dos tempos modernos. Gio observou suas reações estranhas e teve certeza de que Minho era de fato um excêntrico. De volta ao hospital, enquanto o médico estava digitando pedidos médicos no sistema de computador, ele notou que parecia familiar, como se ele sempre tivesse feito isso. Ele percebeu que se sua experiência prática de sua vida passada se fundisse com o conhecimento médico no corpo de Lee Min-ho, isso criaria uma grande sinergia. Mas um novo pensamento ocorreu a ele, e ele se perguntou por que essa possessão ainda não havia terminado. Ele começou a considerar a possibilidade de que o que estava acontecendo com ele poderia não ser uma possessão temporária, o que significava que ele poderia ficar aqui e continuar sua vida como médico, pensamento que o encheu de esperança. Depois disso, ele se dirigiu para a sala de treinamento, sentindo que sua situação atual era como a de soldados em quartéis constantemente treinando para aprimorar suas habilidades. Enquanto isso, Choi Yong-soo se aproximou dele e perguntou se ele havia dado as ordens para as enfermeiras corretamente, e ele respondeu afirmativamente. Yong-soo disse a ele que ouviu dizer que ele estava considerando se especializar em cirurgia, o que chamou a atenção dos outros internos, e ele tentou persuadi-lo a se juntar ao departamento deles, prometendo colocar uma boa palavra para ele com os outros departamentos. O médico sorriu cinicamente para si mesmo e decidiu provocá-lo um pouco, dizendo que examinaria outros departamentos, mas consideraria a cirurgia cardiotorácica sua primeira escolha, embora os outros internos pensassem que ele certamente escolheria um departamento diferente. Yong-soo ficou encantado com essa resposta e chamou os outros internos para perguntar sobre suas futuras especializações, numa tentativa de envergonhá-los, mas eles não responderam. Ele suspirou em frustração e disse-lhes para voltarem ao que estavam fazendo e ordenou que o médico se sentasse também. Choi Yong-soo disse ao médico que agora queria testar suas habilidades de sutura cirúrgica e entregou-lhe um bloco de treinamento especializado. O médico notou que sua textura era como a pele real e pensou que praticar nele desenvolveria habilidades muito mais rápido do que no tecido. Ele começou a suturar o bloco com incrível velocidade e habilidade e rapidamente terminou a tarefa, surpreendendo Yong-soo e o resto dos internos. Yong-soo pegou o bloco, incapaz de acreditar em seus olhos, e perguntou se ele realmente tinha terminado tudo, ao qual ele respondeu calmamente sim. Yong-soo examinou os pontos em espanto. O espaçamento e a profundidade eram perfeitamente uniformes. Os outros internos expressaram sua profunda admiração, com até sussurrando que sua habilidade superava a sua própria.
Kim Hyun-seon perguntou brincando quando ele havia praticado tudo isso, e ele respondeu que isso poderia dizer que ele havia praticado uma quantidade inacreditável por um muito longo. Yeon-soo não estava satisfeito com isso e apresentou-lhe um novo desafio, um kit de treinamento para anastomose vascular, e ele pediu-lhe para tentar, o que o médico concordou apesar da surpresa do seu colega. Yeon-soo disse-lhe para começar com a anastomose da aorta. O médico examinou a artéria arterial e então começou a suturá-la com precisão. Yeon-soo estava atônito, se perguntando como o interno podia ser tão proficiente, especialmente sem usar uma lupa. Yeon notou que o médico estava trabalhando suavemente sem cometer erros, e em instantes ele terminou de suturar a artéria com excelente precisão, o que confirmou que Lee Min-ho era o talento que seu departamento precisava. Naquela noite, Kim Hyun-seon e alguns outros internos caminhavam do lado de fora do hospital sentindo que Min-ho os havia feito parecer tolos. Eles descartaram seu desejo de ingressar no departamento deles e se perguntaram sobre a origem de suas habilidades repentinas depois de ser o pior entre eles. Também notando que seu jeito de falar havia mudado, Kim Hyun-seon lembrou que quando foi buscá-lo naquela manhã, depois de ser jogado no chão, o viu assistindo a um vídeo de uma cirurgia onde eles concluíram que ele estava estudando muito em casa e um deles comentou que ele estava lutando muito para sobreviver. Hyun-seon expressou sua frustração. Ele achava que ele era simples e ingênuo, mas ele o surpreendeu. Então outro sugeriu que o que ele estava fazendo era realmente incrível. A colega deles, a Ji-soo, se juntou a eles comentando que nunca o tinha visto assim antes e que sua paixão pela medicina era surpreendente e imensa. Ji-soo continuou sua conversa afirmando que as habilidades de sutura que ele demonstrou não poderiam ser adquiridas em 1 ou 2 dias e concluiu que seria bom para ele escolher a área escolhida, acrescentando que seu excelente desempenho o motivou a trabalhar mais. Enquanto isso, o médico estava comendo e sentiu seus ouvidos coçando, um sinal de que alguém estava falando sobre ele. Mais tarde, na sala de cirurgia, ele participou de uma cirurgia para um paciente com hérnia de Morgane. Sob a supervisão do Dr. Gu Kan, tudo o que restava era fechar a ferida. Gu Kan chamou Lee Min-ho, dizendo que tinha ouvido falar de suas habilidades de sutura e de sua intenção de ingressar no Ji-soo. O médico se sentiu muito feliz e respondeu com total confiança que ele conseguiria. Antes de começar, ele se certificou de que tudo dentro da ferida estava bem, então anunciou que começaria conectando o tubo de drenagem e suturando e solicitou as ferramentas necessárias. O médico colocou cuidadosamente o tubo de drenagem e começou a suturar as camadas musculares com extrema precisão, o que impressionou Gu Kan, que observava. Gu Kan lembrou as palavras de Geo de que se Min-ho fosse bem treinado, ele se tornaria um médico excepcional e agora ele entendia o grande elogio de seu colega. Depois de terminar, ele informou Gu Kan que o fechamento da ferida estava completo. Gu Kan inspecionou os pontos perfeitos com admiração, então se virou para ele e lhe deu o maior elogio, dizendo que ele era o melhor interno que ele já tinha visto. Mais tarde, na sala de descanso da ala Z6, o professor Kim Joo-hyuk estava revisando prontuários de pacientes. Ele notou que as habilidades de sutura nas feridas não poderiam ser de um residente e descobriu que todos os pacientes de Gu Kan tinham o mesmo tipo de pontos perfeitos. Ele convocou um residente e perguntou se Gu Kan havia realizado a cirurgia, o que o residente confirmou, negando qualquer erro em suas ordens. O professor concluiu que Gu Kan deve ter fechado as feridas sozinho, mas achou estranho. O residente revelou a verdade, surpreendendo o professor ao dizer que Gu Kan não havia feito a sutura. O professor perguntou em choque: então você fez isso? O residente respondeu que quem fez isso foi o interno Lee Min-ho. O professor Kim Joo-hyuk não conseguia acreditar no que lhe diziam, mas Sung Jo confirmou que o interno Lee Min-ho foi quem realizou aquela sutura magistral, dizendo-lhe entusiasticamente que ele era uma estrela em uma ascensão no departamento de cirurgia cardiotorácica. A notícia da habilidade do jovem se espalhou rapidamente pelo hospital da Universidade de Seoul. Na manhã seguinte, os médicos estavam falando sobre ele no refeitório, como especulando que ele deve ter se recomposto durante seu período de punição e que suas habilidades de sutura agora rivalizavam com as de especialista. Outro médico acrescentou que Sung Jo estava percorrendo o hospital tentando convencer todos de que tinham que recrutar Min-ho para o departamento deles. Um cético se perguntou se ele concordaria em se juntar a eles depois de todas as dificuldades que enfrentou, mas seu colega respondeu que ouviu que o próprio Min-ho havia afirmado que se candidataria ao departamento deles, a menos que algo excepcional surgisse, o que o surpreendeu. A conversa então mudou para perguntar para qual departamento ele havia se mudado, e a resposta foi o Centro de Medicina de Emergência. De fato, o médico havia começado seu turno no departamento de emergência com sua colega, An Ji-soo, que explicou a ele que a medicina de emergência é diferente da cirurgia, pois a prioridade é o pronto-socorro e o diagnóstico preciso. O médico sentiu um pouco de arrependimento por não poder entrar na sala de cirurgia, mas estava ansioso para examinar uma gama diversificada de pacientes. Ao entrar no departamento, eles foram recebidos por seus colegas Yi-won e Segun.
Depois de trocar cumprimentos, ele se juntou a eles e o médico percebeu que aqueles eram seus colegas do departamento de cirurgia ortopédica. Suk-gun se aproximou dele calorosamente, expressando sua tristeza pelas dificuldades que ele havia enfrentado e o encorajou a começar um novo capítulo, o que o fez sentir que este colega não era uma pessoa má. Jisoo perguntou sobre o médico mais rigoroso do departamento e Hee-won respondeu que o Dr. Win-hai podia ser assustador, mas não era mau, e que a pessoa com quem eles realmente precisavam ter cuidado era outra pessoa. Ele revelou que era o professor Zhang Taiju. Jisoo ficou surpresa por ser um professor e Hee-won explicou que ele era o professor pessoalmente recrutado pelo presidente do hospital por estabeleceram. Ele acrescentou que, embora ele seja uma boa pessoa, sempre que chega um caso grave de trauma, ele pega qualquer residente por perto e vai direto para a sala de seguinte, colocando os médicos do pronto-socorro em uma situação difícil. E ninguém se atreve a desafiá-lo porque ele é apoiado pelo presidente. O médico perguntou ansiosamente se o professor também leva internos com ele, e Hee-won disse que sim, mas o papel dele se limita a se preparar para a cirurgia. Os olhos do médico se iluminaram, percebendo que esta poderia ser uma nova oportunidade para ele. Enquanto isso, em outro lugar, o fellow Shin Hee-cheol estava falando sobre o interno Lee Min-ho, lembrando que ele foi punido pelo professor Hong com turnos intermináveis após a morte daquele paciente. O fellow Shin Hee-cheol continua sua conversa com o redente Shazan-shik e afirma que a fim da chegada de Lee Min-ho PS tornou as coisas um pouco estranhas para todos, mas Hee-cheol discorda, dizendo que o problema desde o início foi o processo ridículo movido pela família do paciente, que ninguém deveria ter sido responsabilizado exato e que o professor Ha-won foi muito duro em sua reação. Ele acrescentou que ouviu dizer que a Hwang havia tirado uma licença e ido para o exterior depois que o cesso foi retirado, o que o faz parecer um homem mesquinho aos seus olhos. San-sik expressou sua preocupação apontando que Lee Min-ho era conhecido por ser desajeitado e não confiável mesmo antes do incidente. De repente, Ixia ouviu um médico gritando bruscamente com um residente, repreendendo por não ser capaz de desempenhar suas funções corretamente. Ixia recordou cenas do passado onde Min-ho era constantemente repreendido e às vezes agredido por Choi Yong-soo por não seguir os protocolos básicos, e ele o via como um médico derrotado. Depois dessas lembranças, Ixia concordou que Min-ho era de fato não confiável. No entanto, ele acrescentou que ouviu do médico Og-guk-han que o jovem tinha recentemente recuperado o juízo e decidiu testá-lo ele mesmo. Ele pediu a San-sik para dizer a ele para ficar atento, porque se seu desempenho fosse pior do que antes, ele nunca toleraria, pois ele não era do tipo que deixava as coisas passarem. Mais tarde, Ishu reuniu os novos internos e descreveu o PS como um verdadeiro campo de batalha onde eles devem dominar as habilidades Clean. Ele então se dirigiu diretamente ao médico, notando que tinha ouvido falar de sua intenção de escolher cirurgia cardiotorácica. Ele disse a ele que o departamento de cirurgia geral poderia considerá-lo um interno promissor, mas o avisou para não relaxar no PS. O médico respondeu calmamente, garantindo-lhe que aprenderia diligentemente, pois entendia a importância do departamento no tratamento de casos críticos. Ishon ficou impressionado com sua resposta e, com um sorriso malicioso, perguntou se ele havia revisado os prontuários médicos. O médico respondeu com um sim confiante, que chocou seus colegas. Ele se lembrou da vasta quantidade de registros que havia analisado, mas graças à sua experiência passada, a informação não foi difícil para ele entender. Ishon ficou surpreso com sua resposta e se perguntou se ele realmente havia mudado. O médico então virou a mesa e perguntou a seus dois colegas se eles também haviam revisado os registros, e eles gaguejaram excitantes, dizendo que sim. Ishio sorriu comentando sobre o entusiasmo deles. E como o departamento estava tranquilo, ele sugeriu um pequeno quiz que aterrorizou os outros internos. Shin Ichio começou seu teste apresentando-lhes o caso do Sr. Shin Ji-won, um homem de 72 anos, e pediu detalhes. O médico respondeu imediatamente, explicando que ele foi encontrado inconsciente na rua. Ikeo continuou com perguntas sobre a condição do paciente ao chegar, e o médico recitou os detalhes médicos com impressionante precisão, incluindo a escala de coma de Glasgow, sinais vitais e tamanho pupila, acrescentando que ele cheirava álcool e seu histórico médico era desconhecido. Ichio ficou impressionado com sua resposta, então testou Byung Hee-won perguntando sobre os testes realizados. O último respondeu hesitantemente que eles devem ter começado com uma tomografia computadorizada da cabeça. Hee-shio imediatamente o repreendeu, apontando que havia procedimentos a serem feitos antes disso. Quando seus colegas não conseguiram responder, ele pediu ao médico para continuar e explicou que testes preliminares eram necessários devido à sua consciência alterada. Ishio concordou, acrescentando que a análise de gases sanguíneos não mostrou problemas, mas seu nível de sódio estava baixo.
O médico completou a análise, explicando que uma tomografia computadorizada da cabeça foi realizada depois e os resultados mostraram uma hemorragia subaracnoide. Ishii tentou prendê-lo perguntando se eles haviam notificado imediatamente a neurocirurgia e o médico disse que sim, mas acrescentou que isso foi feito depois de confirmar que não havia sinais de sepse. Ishii ficou chocado com a precisão de sua resposta. Ele esperava uma resposta simples, mas o médico mostrou um profundo conhecimento que ia além da mera memorização. Enquanto os outros se maravilhavam com sua capacidade de lembrar, o teste foi interrompido por um homem correndo para o departamento, carregando uma criança chorando nas costas, implorando para que tratassem seu filho. Ishii ordenou que a criança fosse colocada em uma cama e a equipe médica começou a limpar sua ferida profunda e sangrenta. Eles rasgaram suas calças para revelar que a ferida estava acima do joelho e Jisoo começou a limpá-la com antisséptico. Então eles secaram para avaliar com precisão os danos. O médico notou que o sangue vermelho vivo indicava uma lesão arterial e, pela profundidade da ferida, deduziu que a artéria genicular descendente estava lesionada. Imediatamente ele aplicou pressão firme em um ponto específico na coxa da criança para estancar o sangramento. Ishii olhou para ele em choque e perguntou como ele conseguiu localizar a artéria com tanta precisão e ele respondeu calmamente que havia visualizado as estruturas anatômicas circundantes, então localizar no vaso sanguíneo. Depois que o médico estancou o ambiente de sangramento da criança, uma enfermeira entregou o anestésico local ao colega Shin Hee-cheon, que ainda observava a situação em espanto, se perguntando se pensamos. Mais tarde naquela noite, no hospital da Universidade de Seoul, o médico desfrutou de um jantar tardio, mas delicioso na cafeteria e decidiu que visitaria com mais frequência. Enquanto pensava no cardápio do dia seguinte, ele viu a residente Woo In-hai repreendendo severamente sua colega An Ji-soo. In-hai estava perguntando asperamente a ela se ela era interna ou residente e o médico não ficou satisfeito com a cena diante dele. In-hai acrescentou que se Jisoo fosse dar ordem sozinha, ela também poderia ser a residente. Ela continuou a repreendê-la, dizendo que ela deveria pelo menos emitir as ordens corretas, lembrando de que para uma paciente reclamando de dor abdominal, a possibilidade de uma gravidez ectópica deve sempre ser considerada. Jisoo tentou se defender, explicando que a paciente havia mencionado que sua menstruação veio há alguns dias. O médico pensou consigo mesmo que Jisoo havia cometido um erro que era lamentável, mas todas as vezes aprende através de repreensões e que para chegar ao quarto do residente, ele tinha que passar por este caminho. Mas In-hai a interrompeu com raiva, perguntando quem disse a ela que ter menstruação descarta a possibilidade de gravidez. O médico tentou passar silenciosamente, mas ela o deteve. Então ele mudou habilmente de assunto e perguntou se ela havia jantado, recomendando entusiasticamente um delicioso prato de sopa. In-hai respondeu friamente que quando ela era interna não tinha tempo para ir aqui na... Então ela se virou para Jisoo e a avisou que ela ignoraria seu erro desta vez, mas ela não perdoaria se acontecesse de novo. Depois que ela saiu, Jisoo agradeceu ao médico por sua ajuda e ele respondeu desajeitadamente que ele realmente não tinha a intenção de ajudar. Tarde da noite, os internos do pronto-socorro estavam se revezando no plantão noturno após um longo dia de trabalho. O médico notou o extremo cansaço em seus colegas, mas ao contrário deles, ele estava gostando de poder ver pacientes sem parar, lembrando-se de como costumava ficar acordado por dias a fio em sua vida passada cuidando de pacientes. Enquanto isso, a residente Yu Bok-seon estava questionando o neto de uma paciente que havia desmaiado em casa. O neto explicou que sua avó disse que ia ao banheiro, então ele de repente ouviu um baque alto e a encontrou caída no chão. Ele estimou que ela estava inconsciente por cerca de 1 minuto e recuperou a consciência em si enquanto era transportada para o hospital, mas ele expressou preocupação devido à sua idade. A residente decidiu dar uma olhada rápida nela e começou seu exame. Após o exame inicial, a residente tranquiliza o neto da idosa de que tudo parece normal por enquanto. Ele pergunta se sua avó tem alguma doença crônica e ele responde que ela tem pressão alta e diabetes. Ele então se vira para a própria mulher, perguntando o que ela sentiu momentos antes de perder a consciência. A mulher descreve uma sensação de tontura repentina, como se o sangue estivesse escorrendo de seu corpo, acrescentando que sente algum desconforto, mas é suportável. O residente confirma que não houve convulsões, descartando a possibilidade de uma crise. O médico estava observando a situação com os procedimentos padrão para tais casos passando por sua mente, que geralmente começam com testes abrangentes antes de passar para uma tomografia computadorizada da cabeça. Mas com base em sua experiência passada, ele percebe que o caso é provavelmente apenas uma síncope causada por uma diminuição temporis, se perguntando sobre a necessidade de gastar dinheiro em todos esses testes. Mas ele se lembra que é apenas um interno e não pode contestar o protocolo. O residente decide começar com um eletrocardiograma ECG durante o exame. O residente pergunta a ele o que ele vê nos resultados e ele responde com confiança que a parede ventricular parece normal. O residente fica impressionado com sua resposta, observando que a maioria dos internos nem sabe do que está vendo.
Depois de verificar o peito e o abdômen e confirmar que não havia sangramento, ele decide prosseguir com a tomografia computadorizada da cabeça. Depois que os resultados dos testes voltaram, ficou claro que não havia nada de sério. O residente explica à família que a medicação para a pressão alta da avó pode ter causado DAI, sugere interná-la no hospital por um dia para observação, o que a família concorda imediatamente. Antes, enquanto conversava com seus colegas, surgiu a questão de quem se tornaria o próximo residente-chefe. Alguém mencionou que a médica Yu Boxian era a principal candidata e o médico agora entendia porque os professores a estavam observando tão de perto. De repente, o silêncio do departamento é quebrado pelos gritos de um homem furioso protestando que estavam fazendo testes nele em vez de lhe dar analgésicos primeiro, chamando os médicos de loucos e começando a gritar pelo diretor do hospital. Segun tenta acalmar o paciente, mas o homem o soca com força, derrubando no chão, e grita que está com dor intensa. Então avança ameaçadoramente em direção a Anji-Su. Diante da ameaça do paciente violento à sua colega, o médico não hesitou por um momento. Involuntariamente, seu punho voou, derrubando o paciente no chão com um único soco, deixando seus colegas em choque. O médico estava furioso com a forma como o paciente havia tratado a equipe médica e começou a se lembrar que esta era a mansão vez que ele havia atacado alguém como uma reação defensiva. Ele pensa consigo mesmo que viu muitos homens como este nos tempos caóticos que viveu. O paciente se levantou com raiva, gritando ameaças de morte, e avançou para o médico, viu que seu punho de sua espécie eram com feras que só entendiam a linguagem da força bruta. Mas o médico, acreditando que a única maneira de lidar com eles é responder na mesma moeda, chutou com força, enviando para bater uma parede. Naquele momento, guardas de segurança chegaram e subjugaram o paciente, que ainda estava gritando e resistindo. Depois que a situação terminou, o médico verificou seus colegas para se certificar de que estavam bem e se sentiu aliviado quando confirmou que estavam ilesos. Mais tarde, após o término de seu turno, Segun se sentiu aliviado pelo pronto-socorro, ele poder pelo menos terminar seu trabalho a tempo. Ao contrário do departamento de cirurgia onde, como Jisoo explicou, ele seria acordado a qualquer hora, o médico sugeriu que eles fossem a um restaurante próximo. Lá, ele experimentou o sujo pela primeira vez, notando que era claro e não cheirava mal, e ele gostou mais do seu sabor do que esperava. Então ele provou barriga de porco grelhada e ficou maravilhado com seu sabor delicioso, considerando melhor do que qualquer festa extravagante que ele havia comparecido no passado. Enquanto eles estavam comendo, seus colegas começaram a reclamar da dificuldade dos plantões noturnos e da abundância de pacientes problemáticos. Jisoo concordou, expressando sua frustração com pessoas que chamam ambulâncias para problemas menores. Mas Seok-jeon disse que se sentiu muito melhor graças à intervenção de Minho mais cedo e elogiou sua coragem em confrontar o paciente. Jisoo o apoiou, expressando sua admiração por sua força inesperada. Passou pela sua cabeça que o que ele havia recebido de seu mestre não se limitava apenas à medicina, e ele se sentiu tranquilizado ao saber que suas antigas habilidades já ainda estavam presentes. O médico explicou calmamente sua posição, dizendo que não podia permitir que ninguém ameaçasse médicos e causa em um hospital cheio de casos críticos, pois temia os danos que isso poderia causar. Seok-jeon concorda com seu colega, acrescentando que Min-ho parecia pronto para usar instrumentos médicos como armas para defendê-los. Ele também expressa sua admiração por sua capacidade de memorizar todos os prontuários médicos de cor, ao qual o médico responde humildemente que é apenas por revisá-los frequentemente. Seok-gun admite que se sentiu um pouco ciumento e que o excelente desempenho de Min o motivou a trabalhar mais para alcançá-lo. Enquanto eles conversam, um prato de macarrão frio é servido. O médico experimenta com o porco e fica impressionado com seu sabor maravilhoso, decidindo que definitivamente visitará este restaurante sempre que terminar o trabalho. Depois de retornar ao seu apartamento, ele se sente extremamente tonto, embora não tenha bebido muito, e sente uma sensação estranha em seu estômago e dormência estão em símbros. Ele decide dormir, mas de repente seu corpo começa a tremer violentamente. Seu coração dispara, então ele desmaia no chão, inconsciente e vomitando. O médico não entende o que está acontecendo repentinamente com ele e um pensamento terrível o atinge. A possessão está começando a desaparecer. Ele teme que se sua alma partir agora, o corpo de Lee Min-ho será encontrado como um cadáver. Ele ansiosamente se pergunta sobre o destino de sua alma. Ela retornará ao passado ou se mudará para outro corpo novamente. Ele sente um forte desejo de não voltar ainda, mas seus olhos começam a se fechar contra sua vontade. Na manhã seguinte, o médico acorda surpreso ao descobrir que a possessão não terminou. Ele acha estranho, pois os sintomas da noite passada sugeriam que estava prestes a terminar. Ele conclui que o corpo de Lee Min-ho é fundamentalmente fraco, o que explica sua forte reação. Ele se sente aliviado que a possessão não acabou e percebe que uma semana já se passou desde que ele começou a viver neste corpo, sentindo que pode ficar aqui e continuar tratando pacientes. Mas antes de tudo, ele decide que deve limpar a bagunça que fez o chão. Em outro lugar do hospital, especificamente no escritório do diretor, houve uma batida na porta. O diretor concedeu permissão para entrar e o professor Zhang Taiju entrou. O diretor pergunta há quanto tempo ele está no hospital e ele responde que foram 3 meses, ao que o diretor diz que ele deve ter se instalado agora.
Ele então passa para o tópico principal, lembrando de que o Ministério da Saúde estará revisando os pedidos de hospitais para a designação de centro de trauma de nível e revela que o Hospital de Odeles foi selecionado junto com outros 5. O diretor do hospital continua sua conversa com o professor Jin Taiju, perguntando se os preparativos para estabelecer o seu centro de trauma estão em dia. O professor responde que tentou persuadir alguns residentes excelentes a mudar para a cirurgia de trauma, mas eles não estavam entusiasmados com a ideia. O diretor ressalta que, sem residente, o ministério não lhes considera a aprovação necessária. O professor sugere que não tem escolha a não ser oferecer melhores condições para atraí-los, mas o diretor objeta que isso pode provocar uma reação negativa de outros departamentos. No entanto, o professor minimiza isso e explicando que até mesmo chefes de departamento sabem que a cirurgia de trauma é um caminho árduo, então eles não se oporão fortemente a ela. O diretor concorda relutantemente, dizendo que precisará pensar mais sobre isso. O professor insta a tomar uma decisão rápida para que possa agir com mais força, lembrando de que os revisores do ministério examinarão os registros cirúrgicos, então eles devem começar a construir um sólido histórico de operações bem-sucedidas a partir de agora. O diretor agradece e promete que tentará se encontrar com o presidente no mesmo dia. Antes de sair, o professor pergunta ao diretor sobre sua forte insistência em estabelecer um centro de trauma, mesmo que não seja lucrativo. O diretor sorri e explica que, se o Seoul University Hospital se orgulha de ser o melhor do país, não pode ficar sem um centro de trauma, comparando-o a uma loja de departamentos de luxo que não vende apenas produtos de luxo. Depois que ele sai, o professor pensa consigo mesmo que é, em última análise, sobre aparências, mas acrescenta que se ajudar a salvar a vida de mais um paciente, então é uma coisa boa. No saguão, o professor encontra o colega Shin Yi-shio, que pergunta se há alguma boa notícia do diretor. O professor diz a ele que, quando o centro for aberto, muitas posições estarão disponíveis e o insta, como colega, a começar a pensar em garantir uma posição permanente. Chayo fica animado com a ideia e promete trabalhar duro para alcançá-la. O professor também pede que ele procure médicos promissores para se juntarem à equipe, e Xiao imediatamente se lembra de que há um interno no departamento de cirurgia cardiotorácica com boas habilidades que agora está no pronto-socorro. Enquanto isso, um médico estava tranquilizando a mãe de uma criança pequena de que seu tratamento correu bem. Enquanto caminhava pelo pronto-socorro, ele avistou o professor Jian Taiju e Xin Ye, que se aproximando e reconheceu o professor por seu cartão de identificação. O médico dá um passo à frente e os cumprimenta. O professor diz a ele que ouviu dizer que ele tem boas habilidades cirúrgicas, ao que ele responde humildemente que o professor Gukun confiou a ele o fechamento de uma ferida em uma das cirurgias. O professor mostra sua surpresa por um interno ter permissão para realizar o fechamento, um procedimento geralmente confiado aos residentes. O professor conclui que se este interno não tem forte apoio, sua habilidade deve ser excepcional. Ele então faz ao médico uma pergunta direta e tentadora. Você não gostaria de segurar um bisturi mais cedo? Os olhos do médico se arregalam e seu coração bate forte, percebendo que esta pode ser sua chance, e ele responde com grande entusiasmo. Sim, senhor. No pronto-socorro, um novo paciente chega com uma enfermeira. O professor Jin Taiju pede ao médico Lee Min-ho para segui-lo, anunciando que ele mesmo verá se ele é habilidoso o suficiente. Quando eles chegam, o professor pergunta sobre o caso. Como a paciente estava com dor intensa no abdômen, o professor olhou para Min-ho e então pediu que ele a examinasse. Shin Yi-cheo fica chocado com essa decisão e tenta objetar, lembrando ao professor que ele ainda é apenas um interno. Mas o professor rejeita sua objeção, dizendo que eles estão lá para supervisionar e que após 10 meses, um interno deve saber como lidar com um caso de dor abdominal. Ele então encoraja o médico a prosseguir e ele concorda com confiança. O médico começa a examinar o paciente que lhe diz que a dor começou no lado esquerdo do abdômen e piorou. Ele pede à enfermeira seus sinais vitais, então informa a paciente que vai pressionar seu abdômen e pede que ela suporte a dor o máximo possível. Durante o exame, o médico deduz da gravidade da dor e da reação da paciente que não é apendicite ou uma perfuração no estômago, também descarta a gravidez ou cálculos ureterais. Com base em sua experiência, ele chega a um diagnóstico quase certo, torção ovariana, quando a paciente gritou de dor. O médico declara sua opinião claramente, sugerindo que confirme o diagnóstico com um ultrassom transvaginal e depois a transfiram para o departamento de ginecologia. Mas o professor Taiju intervém, lembrando do protocolo para casos críticos, que inclui garantir uma linha intravenosa e realizar exames de sangue de primeiro. Ele acrescenta que, antes de transferi-la, eles devem pelo menos realizar um ultrassom abdominal, pois a localização da dor pode ser devido a um cálculo ureteral ou uma gravidez ectópica. O médico percebe que seu diagnóstico foi baseado apenas em sua experiência e se desculpa, admitindo que foi pressado demais em seu julgamento. O professor ordena que Hee-cheo assuma o exame e pede ao médico que se afaste. O médico sente arrependimento não porque falou decisivamente, mas porque perdeu tempo enquanto a paciente estava com dor, pensando que a cirurgia imediata é a melhor forma de reduzir a pressão sobre o corpo dela.
Mais tarde, em seu escritório, o professor Taiju reflete sobre a situação, reconhecendo que pode ter sido rápido demais para julgar o interno devido à pressão de criar um novo departamento. O colega Shinhei Chiao bate na porta do escritório do professor Jang Taiju e pede permissão para entrar. O professor pergunta sobre a condição da paciente Lee Sumi e Hekio informa que o teste de gravidez foi negativo e o ultrassom abdominal não mostrou lesões. Então ela foi transferida para o departamento de obstetrícia e ginecologia, que descobriu uma torção ovariana, e a paciente está sendo submetida a uma cirurgia de emergência neste exato momento. O professor se levanta de seu assento em choque, perguntando se isso significa que o diagnóstico inicial de Lee Min-ho estava correto, o que Hee Chao confirma. O professor está perplexo sobre como Min-ho poderia diagnosticar torção ovariana apenas pela palpação, considerando impossível até mesmo para ele, e conclui que deve ter sido uma mera coincidência. Ishio concorda, mas o professor acrescenta que o jovem possui um instinto aguçado, como um filhote que acabou de sair do ovo. Por curiosidade, o professor decide que quer dar a ele a chance de examinar outro paciente, o que surpreende Ishio, que acha que isso pode estar indo longe demais se o primeiro diagnóstico foi apenas um golpe de sorte. Mas o professor insiste, explicando que não pode aceitar a ideia de que foi apenas uma coincidência e que o assunto deve ser esclarecido para mim, para que ele não fique arrogante com sua suposta habilidade. Como diz o ditado, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Enquanto isso, o médico estava sentado em frente ao computador refletindo sobre os resultados dos exames que confirmaram seu diagnóstico. Ele percebe que a intuição é importante, mas na era da medicina moderna, minimizar o risco é mais crucial, especialmente da perspectiva do paciente. Hichou de repente o interrompe, perguntando se ele já comeu, então diz para ele deixar sua comida para depois e ir com ele. Ishio leva outro paciente sofrendo de dor de cabeça. O marido dela explica que sua esposa de repente se sentiu enjoada, deitou-se no sofá e então começou a vomitar. O médico começa a fazer anotações e examinar a paciente, percebendo que suas pupilas estão normais e sua consciência está clara, mas a paciente de repente pergunta se ele é apenas um interno. Quando o médico confirma sua identidade, a paciente expressa seu desejo de ser examinada por um médico mais velho, questionando se ele poderia realmente fornecer um diagnóstico. O professor Taiju intervém para tranquilizá-la, confirmando que o médico Lee Min-ho é habilidoso e ela pode confiar nele, mas ela insiste que preferiria alguém mais experiente. O médico pensa consigo mesmo com diversão como as pessoas no passado costumavam fazer fila para serem examinadas por ele e agora ele está sendo rejeitado. Ele explica calmamente que os professores geralmente não fornecem tratamento direto, mas sim revisam diagnósticos e resultados. Ele pede que ela se submeta ao exame básico com ele primeiro, após o qual o professor dará a avaliação final. A paciente está convencida e concorda relutantemente, então o médico começa perguntando quando a dor de cabeça começou. A paciente continua a descrever seus sintomas, explicando que estava preparando o almoço quando a dor começou de repente. Ela se sentiu enjoada, então se deitou e a dor diminuiu um pouco, mas voltou mais forte quando ela se levantou e a náusea piorou a ponto de vomitar. O médico ouve sua descrição e percebe que sua consciência parece clara. Ele pede que ela espere um momento e examina seus olhos, descobrindo que o tamanho de sua pupila é normal e o reflexo de luz está intacto. Ele conecta os sintomas da dor de cabeça súbita e grave com vômitos, aos sinais clássicos de aumento da pressão intracraniana devido a uma hemorragia subaracnoide e subaracnoide, uma artéria rompida na superfície do cérebro que pode causar danos graves. Com base nessa forte suspeita, o médico decide que uma tomografia computadorizada da cabeça deve ser realizada imediatamente. Quando o marido da paciente tenta ajudá-la a se levantar, o médico impede firmemente, explicando que ela não pode se mover e deve permanecer completamente imóvel e que será transportada em uma maca. O marido fica surpreso com essa medida, principalmente porque sua esposa entrou no hospital andando. O médico pede sua cooperação, ressaltando a necessidade de extrema cautela. O marido concorda relutantemente enquanto o professor Jang Taiju observa a situação com interesse. Enquanto a paciente está sendo transportada, o professor pergunta ao médico por que ela está sendo movida em uma maca. O médico explica que suspeita de hemorragia subaracnoide e que minimizar a pressão intracraniana é o melhor curso de ação. Shinhei Chiou pensa sarcasticamente que pedir uma tomografia computadorizada diretamente é ridículo e que certamente será repreendido. Mas o professor Taiju o surpreende, comentando que a maioria dos médicos não suspeitaria imediatamente uma hemorragia subaracnoide quando um paciente entra andando, descrevendo a intuição do médico como perspicaz. Então ele decide testar seu conhecimento, perguntando quais áreas exigem mais atenção ao ler a tomografia computadorizada para essa condição. O médico responde com confiança que o mais importante é verificar a área pentagonal, depois a fissura interhemisférica, seguida pelas fissuras silvianas e cisternas basais, explicando que qualquer densidade nessas áreas é considerada normal e que uma expansão notável do corno temporal também é um forte sinal. O professor fica impressionado com seu amplo conhecimento e o elogia, depois diz para ele terminar seus relatórios.
Depois que o médico sai, Rachel se pergunta em voz alta se isso foi apenas uma coincidência novamente. Mas Taiju responde que os sintomas do paciente eram muito claros, então poderia ser considerado uma coincidência. Dizendo que o crédito deve ser dado a quem merece, ele explica que a insistência do médico em transportar o paciente em uma maca não foi sorte, mas conhecimento nascido de estudos sérios, e Richo concorda. O professor acrescenta que o médico falou com confiança e calma e foi profissional com o paciente, decidindo entusiasticamente que da próxima vez que tiverem uma cirurgia de emergência, ele terá certeza de trazê-lo junto. Naquela noite, o médico sentiu uma dor aguda repentina no estômago, ligando ao pensamento de Chow que havia passado por sua mente ante ao fato de ter comido sua refeição com pressa. Ele se lembrou de como Chow Chow morreu logo após ele e que, se tivesse ouvido seus conselhos, teria sobrevivido. À medida que a dor se intensificava, o médico revelou ao e pegou uma agulha para se picar, mas Shin-hee, Xiao o pegou de surpresa, perguntando o que ele estava fazendo. Ele explicou que estava com indigestão e Xiao repreendeu dizendo que ele deveria tomar remédios em vez de correr a remédios não científicos em um hospital. O médico percebeu que havia revertido a seus velhos hábitos e pediu desculpas. Xiao foi compreensivo e disse para ele alegar que se picou acidentalmente se alguém perguntasse. O médico pensou consigo mesmo como os médicos desta era rejeitam os métodos antigos e desejou poder testar suas técnicas para ver se ainda tinham valor. De repente, os pensamentos foram interrompidos por um toque de telefone. A enfermeira atendeu uma ligação e anunciou, em choque, que havia ocorrido um grande acidente de carro. Ela informou ao médico sobre um engavetamento de 10 carros na River Road com um grande número de vítimas. O médico ligou imediatamente para o professor Zhang Taiju para obter instruções, então disse à enfermeira que eles poderiam receber até 20 pessoas. Do lado de fora, um grupo de médicos estava resmungando sobre o acidente acontecer durante a hora do rush. Eles se perguntaram por que todos foram convocados quando o hospital não tem um centro de trauma especializado. Reclamando que a administração estava tentando estabelecer apenas para aumentar sua carga de trabalho, o professor Zhang apareceu e pediu desculpas a eles, comentando que acredita que salvar a vida de um paciente vale uma pequena bronca de sua esposa. O médico observou a situação, impressionado com a calma e o caráter do professor, que o lembrou dos grandes homens que conheceu no passado. As ambulâncias começaram a chegar e a equipe médica correu para receber os feridos. O professor Zhang assumiu a liderança, dirigindo todos com rapidez e eficiência. Um médico recebeu o caso de um jovem que havia batido seu carro em um guarda-corpo, apenas para ficar chocado ao descobrir que a perna do paciente estava amputada. Imediatamente, o médico gritou para seu colega entrar em contato com o departamento de anestesiologia e abrir uma sala de cirurgia urgentemente. Um novo paciente chamado Shindong Xiao, 31 anos, chega ao pronto-socorro, encontrado com uma placa de aço embutida na parte inferior direita do abdômen. Um médico tenta entubar o paciente, pedindo-lhe para abrir a boca, mas o paciente está com muita dor para fazê-lo, o que faz com que o médico no corpo de Minho perceba a gravidade da situação. Enquanto o colega Shin Ye-chiu está trabalhando para garantir uma linha venosa central. O médico decide que tem que tentar algo, pensando que deve haver uma maneira mais rápida de entubar. Kyo adverte para não tentar colocar o dedo na boca do paciente, mas o médico garante que tem um método diferente e aplica pressão em pontos nervosos específicos no rosto do paciente, forçando sua boca a se abrir involuntariamente. Os outros médicos ficam chocados e perguntam como ele fez isso. O médico responde que viu um vídeo semelhante antes dos chiistas se apressarem com a intubação. Após o sucesso do procedimento, o professor Zhang Taiju decide que o paciente precisa de cirurgia imediata e ordena que o departamento de anestesiologia seja contatado e uma sala de cirurgia seja aberta, designando os 3 internos para ajudar. Xiao tenta objetar, mas o professor interrompe, dizendo que os cirurgiões gerais estão ocupados e que ele mesmo fará cirurgia e só precisa da ajuda deles. Na sala de cirurgia, o exame revela graves lesões internas, pois o cordão espermático direito do paciente foi cortado. O médico percebe que reconectar as estruturas cortadas é um procedimento complexo que requer muito tempo e se pergunta se o professor Zhang, que se concentra em salvar vidas, se preocupará com essa delicada anastomose. O médico observa o desempenho do professor, notando que sua velocidade é alta, mas carece de precisão. Ele pensa que, se fosse ele quem estivesse realizando a cirurgia, seu desempenho seria melhor. O professor pediu ao médico para cortar no ponto que ele indicou e ele notou que o corte tinha um comprimento perfeito, o que o deixou certo de que o jovem já havia estado na sala de cirurgia muitas vezes. Depois de um tempo, o professor termina as partes críticas da cirurgia, comentando que os locais cirúrgicos eram difíceis, mas terminaram bem e que o paciente teve sorte de ter evitado a impotências. O médico fica surpreso com a rapidez com que a cirurgia terminou e pergunta ao professor se ele fará a anastomose do cordão espermático.
O professor responde que, embora realizar a anastomose fosse melhor para o paciente, há inúmeros outros pacientes no pronto-socorro esperando por cirurgia que estão à beira da morte, e explica que não pode fazer mais por um paciente que já passou da fase crítica. O médico entende sua decisão, percebendo que era isso que ele esperava. O professor então pede a Ichio para terminar o restante da operação e sai da sala de Sai. Depois que o professor sai, Shin e Hichiel se vira para o médico Lee Min-ho e pergunta se ele já terminou fechamentos de feridas antes, ao que ele responde que já fez isso várias vezes. Com base nisso, Hichiel decide dar a ele a chance de concluir a operação atual, explicando que quer ver suas habilidades por si mesmo e intervirá se seu desempenho não for bom. O médico concorda com confiança, mas surpreende a todos ao solicitar uma sutura cirúrgica de nylon jazz muito fina. Ele anuncia calmamente que fará a anastomose do cordão espermático. Um dos assistentes explode de raiva, acusando de ser arrogante após receber alguns elogios. Mas o médico insiste em sua posição, afirmando que é uma anastomose simples que pode ser feita rapidamente e que ele sente pena do jovem paciente. Ichio argumenta que não é tão simples e que um interno não deveria realizar tal procedimento, acrescentando que se ele fosse o paciente, o expulsaria da sala. O médico implora que confiem nele, garantindo-lhes que ele é perfeitamente capaz de realizar esta cirurgia. Após um momento de hesitação, Ichio sorri comentando sobre a teimosia do médico e concorda com seu pedido, dizendo que o ajudará a economizar tempo. O médico começa a anastomose com incrível habilidade e precisão, enquanto os outros médicos fornecem a assistência necessária, deixando-os em um estado de completa admiração. Richo pergunta se ele é realmente apenas um interno, e ele simplesmente responde que seu sonho é se tornar um cirurgião, então ele praticou muito a sua sutura. Mas Richo pensa consigo mesmo que as habilidades deste interno superam até mesmo as do professor Yan. Após o término da cirurgia e o retorno da calma ao pronto-socorro, os internos se reúnem no quarto do médico exaustos. Hichiel entra e diz a eles que seu colega Min-ho é realmente incrível. Ele conta como entrou na sala de cirurgia com ele e como Min-ho realizou a anastomose do cordão espermático com absoluta perfeição. Ele brinca que o jovem deve estar vivendo pelo menos sua segunda vida como médico e os aconselha a serem gratos por tê-lo por perto. Tanto Jisoo quanto seu colega puderam ver claramente que Min-ho era um médico extraordinariamente excelente. E Chiel também menciona como ele surpreendeu com sua técnica para fazer o paciente abrir a boca. Por curiosidade, ele pede ao residente Cha Sang-sik para se deitar na cama para que ele possa tentar imitar MK. E depois de várias tentativas fracassadas e cômicas, ele encontra um ponto de pressão no pescoço de seu colega e o pressiona com força. Depois que Cha Sang-sik pressionou o ponto de pressão, seu colega gritou de dor, fazendo com que ele recuasse e pedisse desculpas. Mas seus outros colegas, Byun Hee-won e An Ji-soo, ignoraram seus apelos e voltaram ao trabalho, deixando para trás mais um dia tranquilo no departamento de medicina de emergência. Mais tarde, Byun Hee-won estava parado sozinho no telhado do hospital, preocupado e triste. Ele estava relembrando uma bronca que recebeu por um erro que cometeu com um paciente com pneumotórax, onde não conseguiu notar o pulmão colapsado na radiografia e não conseguiu encontrar nada para dizer para justificar seu erro. Ele se comparou a seu colega Lee Min-ho, que estava se saindo tão bem, e se perguntou sobre seus próprios problemas constantes, pensando que talvez lhe faltasse o talento necessário. Enquanto isso, o médico subiu ao telhado depois de uma longa noite. Aliviado por a situação ter se acalmado, ele viu seu colega Hee-won sozinho e perguntou se ele também tinha saído para tomar um ar fresco. O médico notou que Hee-won parecia deprimido e tentou consolá-lo. Hee-won confessou que estava com muito ciúme, pois sempre cometia erros e era repreendido. O médico percebeu que seu colega estava frustrado. Hee-won continuou a reclamar, admitindo que estava começando a ter medo de ver pacientes, com medo de tomar a decisão errada, e estava começando a duvidar se a medicina era o caminho certo para ele. O médico condenou essa lógica, perguntando se o medo de ser repreendido era tão terrível que o impede de ver pacientes e se ele seria capaz de examiná-los melhor se recebesse algum elogio. Ele o lembrou de que cada paciente chega com uma condição diferente e o elogio ou a culpa não tem nada a ver com o diagnóstico. Ele explicou que um diagnóstico correto significa que o paciente recebe o tratamento certo mais rápido, enquanto um errado prolonga seu sofrimento. Ele perguntou bruscamente se ele estava dizendo que não podia tomar uma decisão diagnóstica por medo de ser repreendido por seus superiores, descrevendo isso como colocar a carroça na frente dos bois. E Hee-won pareceu ser afetado por suas palavras. O médico admitiu que é, claro, difícil ser repreendido, lembrando os inúmeros insultos que havia recebido em sua vida passada. Mas ele enfatizou que se a repreensão for devido à falta de habilidade, um médico deve aceitá-la, isto é mais porque é uma questão de vida ou morte do paciente. Ele acrescentou que eles ainda são internos e mesmo que cometam um erro, há um residente para corrigi-lo, o que lhes poupa muitos problemas. Essas palavras comoveram Hee-won, que percebeu que o que Min-ho acabara de dizer o lembrava de algo que ele havia esquecido.
Ele se lembrou de que, quando sonhou pela primeira vez em se tornar médico, tudo que pensava era em ajudar os pacientes. Mas depois de iniciar seu estágio, a constante repreensão e os gritos do paciente fez o paciente perder de vista esse objetivo. Byung-Hee Won continua conversando com o médico, admitindo que estava tão ocupado com o trabalho que se esqueceu do porquê de querer se tornar médico, mas ele acrescenta que, graças à conversa, ele mais uma vez se lembrou de seu objetivo final. Ele quer ajudar os pacientes a voltarem para casa com boa saúde. O médico se sente aliviado e Hee-won afirma que não deve deixar a repreensão abatê-lo e que precisa se recompor e estudar mais, imaginando que os pacientes fizeram para merecer seus erros. O médico vê na determinação de seu colega que ele se tornará um bom médico no futuro. E Won admite que estava um pouco com ciúmes de Min-ho porque ele estava sempre sendo comparado a ele e o médico tranquiliza dizendo que qualquer um pode se sentir assim. Hee-won comenta que seu jeito de falar é como o de seu avô, ao que o médico responde brincando que é provavelmente apenas imaginação dele. Enquanto eles estão voltando para o hospital, o colega Shin-hee, Kyo e o residente Chan-sik-ho em direção a eles. Icheo pede ao médico para mostrar a ele novamente como ele fez aquele paciente abrir a boca, admitindo que tentou imitar o movimento e falhou e agora o pescoço de San-sik está travado. Com um toque rápido, o médico conserta o pescoço de San-sik, que fica surpreso ao vê-lo voltar ao normal. Ichio fica animado e quer tentar o movimento ele mesmo, mas San-sik recua com medo. O médico explica que estimular o ponto de acupuntura requer a aplicação de uma pressão muito forte. Para provar seu ponto, ele tira uma noz do bolso e explica que às vezes a usa para massagear a mão e, em seguida, a esmalha facilmente em seu punho, esclarecendo que é de citar na força. Enquanto isso, um novo paciente chega ao pronto-socorro mancando. Ele conta que sua moto escorregou na estrada molhada e ele caiu. O médico começou a descobrir a perna do paciente para examinar a ferida. O exame revela uma ferida grave em sua coxa. O médico começa seu check-up pedindo-lhe para mover os dedos dos pés e testando a sensação em seu pé, fazendo o paciente gritar de dor. O médico conclui que a ferida é grande, mas apenas uma laceração simples e que os ossos e nervos parecem intactos. E Xiao decide que eles removerão os corpos estranhos da ferida e a desinfetarão. Mas primeiro, eles vão dar a ele uma vacina contra o tétano, e então ele pede ao médico para cuidar do tratamento da ferida. O médico começa a limpar a ferida usando alta pressão para remover a sujeira. Um paramédico explica que o paciente estava mais preocupado em entregar seu pedido do que com sua lesão, e que se ele não estivesse lá, o homem teria ido terminar seu trabalho. E o paciente suporta a dor da limpeza pacientemente. O médico aconselha o paciente a evitar andar de moto em dias chuvosos, mas o paciente responde que tem que planear a vida. O paramédico intervém, explicando que este homem tem uma filha pequena que ele está criando sozinho e que ele sempre o aconselha a cuidar primeiro de sua saúde para não deixar sua filha sozinha, mas ele é muito teimoso. O médico comenta que é difícil ser pai. Este incidente traz de volta memórias de sua vida passada, onde ele viu muitos pacientes em situações semelhantes. Ele se lembra de como os pais faziam o possível para salvar seus filhos, mesmo que isso significasse procurar nas montanhas por uma erva rara em mau tempo, e como eles imploravam para que ele curasse seus filhos. O médico percebe que os corações dos pais não mudam, seja no passado ou no presente. Enquanto ele está suturando a ferida do paciente, Shin, que o observa com admiração, observando que suas habilidades são sempre incríveis e como ele realiza perfeitamente uma sutura de colchão em uma ferida longa. Hee-cheo garante ao paramédico que o médico Lee Min-ho é o melhor em sutura no departamento e que ele fará um trabalho maravilhoso sem deixar cicatriz. Depois de terminar, o paciente e o paramédico agradecem ao médico. O médico fala com o paciente expressando sua compreensão de sua situação, mas pergunta a ele como sua filha se sentiria se o visse ferido e o aconselha ou não aconselhe em dias chuvosos e a passar mais tempo com ela. Depois de um longo dia de trabalho, o médico retorna ao seu apartamento e começa a praticar os 5 animais saltitantes, uma forma de meditação que ele acredita que ajudará a melhorar sua existência. De repente, ele nota uma caixa em sua porta. Ele lê o nome do remetente, Omae-sun, e percebe que é a mãe de Lee Min-ho. Ele abre a caixa e encontra acompanhamentos, provando-os e se maravilhando com seu sabor delicioso. Naquele momento, seu telefone toca e ele hesita em atender para descobrir que é a mãe de Min-ho. Ela pergunta se os pratos chegaram e ele diz a ela que acabou de recebê-los. A mãe observa que ele está falando com ela formalmente e diz a ele que enviou seus pratos favoritos. O médico mente para tranquilizá-la, dizendo que está tudo bem e que ele está recebendo muitos elogios. A mãe expressa seu alívio e diz a ele para cuidar de si mesmo. Depois de terminar a ligação, o médico se sente culpado sem um motivo claro. Ele pensa que não tomou o corpo de Lee Min-ho à força e conclui que a única coisa que ele pode fazer é viver mais sinceramente. O médico decide viver mais sinceramente para não manchar a reputação de Lee Min-ho e sua família.
mas ele enfrenta um novo dilema como lidar com toda a comida que sua mãe enviou, pois tem que estrague. Então uma ideia brilhante o atinge levar um pouco da comida para o hospital para compartilhar com todos. No escritório do chefe do departamento de emergência, Bon Sagil, o professor Jin Taiju pergunta sobre o grande número de pacientes com acidentes de trânsito que receberam. O professor Zhang pede desculpas, explicando que não esperava que outros chefes de departamento reclamassem. Bon diz a ele para consultar primeiro com ele para evitar atritos com outros departamentos. O professor Zhang pede desculpas novamente, admitindo que seu pensamento foi míope. Bon lembra de que ele não é um graduado desta universidade e pede que ele seja mais cuidadoso, então o dispensa. Depois de sair, o professor Zhang pensa consigo mesmo que não queria ser arrogante e se lembra de que, desde o primeiro dia, sentiu que Bon não gostava dele, imaginando se ele o vê como uma ameaça. Durante suas rondas, o professor Zhang revisa o arquivo do paciente Shin Dong-xiu. Ele repreende Shin Yi-chiu porque não apenas ele terminou a operação conforme solicitado, mas também reconectou o cordão espermático. O professor elogia seu trabalho, admitindo que pensou que a etapa seria muito difícil para ele. Mas Yi-chiu hesita antes de contar a verdade que foi o interno Lee Min-ho quem realizou aquela delicada anastomose. Em seu escritório, o professor Jin assiste à gravação em vídeo da cirurgia. Ele fica chocado com o que vê. Ele vê como as mãos de Min-ho se moviam com leveza e ritmo e como os pontos eram uniformes. Ele se pergunta em voz alta como eles poderiam ser tão rápidos e precisos ao mesmo tempo. E se esta é realmente uma habilidade de interno, ele descarta a ideia de que o departamento de cirurgia cardiotorácica poderia tê-lo treinado a este nível em um curto espaço de tempo e chega a uma conclusão. Lee Min-ho deve ser um gênio nato. O professor percebe que o departamento de cirurgia cardiotorácica já está de olho em Min-ho, mas decide que não vai deixar barato e que deve recrutá-lo para um novo departamento de cirurgia de trauma, custe o que custar. Enquanto isso, o médico estava na sala de descanso, descobrindo que seus colegas haviam comido toda a comida que a mãe de Min-ho havia trazido, que ele pretendia compartilhar com todos. Seus colegas dizem entusiasticamente que a comida de sua mãe é a melhor e pedem que ele transmita seus agradecimentos a ela. Cha-sang se percebe a situação e se aproxima do médico para dizer que o chefe do departamento, Bon Sagil, quer vê-lo. Enquanto estava na sala de descanso, o médico viu seu colega residente, Yi-kiel, reclamando com o médico Cha sobre o chefe do departamento, o médico Bon. San-sik explicou que Bon estava sendo muito sarcástico sobre os boatos de que Yi-chiu estava cuidando do professor Zhang em sua ausência. Cha se perguntou sobre a fonte desses boatos e Yi-chiu respondeu que o residente-chefe que segue o seu Dr. Bon o dia todo é quem o está espalhando. Cha suspirou, dizendo que no final eles são os únicos que sofrem. O médico ouviu a conversa dele, surpreso que guerras territoriais existissem até mesmo em um hospital como se fossem animais. Naquele momento, Cha Sang-sik entrou e disse ao médico que o chefe do departamento, Bon Sagil, estava procurando por ele e o médico se perguntou por que o chefe do departamento estava de repente procurando por ele. Ele foi procurá-lo e o encontrou na recepção, onde foi informado de que ele estava procurando por ele. Bon sorriu misteriosamente, dizendo que sua presença ali era perfeita, pois ele tinha um relatório urgente para ele ao mesmo tempo em que percebia que este era o jovem Lee Min-ho, que havia causado toda a comoção. Pouco tempo atrás, Bon havia questionado o residente-chefe sobre um paciente internado no dia anterior com hemorragia subaracnoide, perguntando por que nenhum outro exame além da tomografia computadorizada foi realizado. O residente-chefe Moon-sun Haeon explicou que Lee Min-ho foi quem suspeitou da condição e ordenou a tomografia computadorizada imediatamente. Bon lembrou do nome Lee Min-ho e do incidente anterior que havia irritado o professor Huang. Sun-hyun continuou, revelando que o professor Zhang estava testando Min-ho e que ele conseguiu diagnosticar um caso de torção ovariana apenas pela palpação. Bon dispensou isso e perguntou sobre a origem familiar de Min-ho, mas Sun-hyun negou que ele fosse de uma família de médicos, explicando que seus pais eram simples agricultores. Ele acrescentou que, surpreendentemente, o até fechou feridas cirúrgicas sozinho várias vezes. No presente, um novo paciente de 47 anos chegou após perder a consciência. Bon decidiu colocar Min-ho à prova novamente e pediu que ele diagnosticasse sua condição. Bon pensou consigo mesmo que não importa o quanto se estude diagnosticar pacientes, não é algo que qualquer um pode fazer. E que, enquanto o professor Zhang estava tentando conquistar Yi-chiu, não havia mal nenhum em conquistar um interno talentoso para seu lado desde o início. O médico começou a examinar o paciente e confirmou que seus exames anuais sempre foram normais. Seus sinais vitais mostraram pressão arterial baixa com pulso rápido, que o médico diagnosticou imediatamente como um sinal precoce de choque, um sintoma que aparece quando um vaso sanguíneo rompido causa perda de sangue. O médico imediatamente ordenou que 1 litro de soro fisiológico fosse administrado. Ele então perguntou ao paciente se havia algum sinal de alerta, mas o paciente negou, dizendo que tudo ficou repentinamente escuro. Ao verificar o pulso irregular e o rosto pálido do paciente, o médico deduziu que ele provavelmente estava sofrendo de sangramento
sangramento gastrointestinal, mas ele se lembrou do protocolo estabelecido e decidiu segui-lo, pedindo à enfermeira que preparasse o paciente para um ECG primeiro. O médico pensa consigo mesmo que se tivessem se inserido um tubo nasogástrico, poderia ter diagnosticado a doença imediatamente. O chefe do departamento, Bon, se aproxima dele e aponta que, como o médico ordenou que o soro fisiológico fosse administrado rapidamente, ele deve acreditar que há uma alta probabilidade de choque. E o médico concorda, explicando que acredita que o problema provavelmente é sangramento gastrointestinal. O residente-chefe, Moon Sun-hyun, intervém chamando o diagnóstico do médico de apressado e lembrando de considerar todas as possibilidades. O médico responde calmamente, explicando que os sintomas não se alinham com uma hemorragia subaráqunea ou dissecção aórtica que o paciente não exibiu. Por esta razão, ele acredita que é lógico presumir que o desmaio foi causado por sangramento gastrointestinal, que deixa Sun-hyun sem palavras. Naquele momento, os resultados do ECG chegam e o médico sorri confiantemente e sugere que comecem o exame. Durante o ultrassom abdominal, fica claro que não há sinais de sangramento intraperitoneal, o que fortalece a possibilidade de sangramento no estômago e intestinos. Bon pede a opinião do médico sobre a fonte do sangramento e ele responde confiantemente que acredita que é de uma úlcera estomacal. Com base nisso, o médico pede a uma enfermeira que prepare um tubo nasogástrico. O médico explica ao paciente que eles inserirão o tubo para drenar o sangue e, em seguida, localizar o local do sangramento. Ele começa a inserir o tubo, dizendo ao paciente para respirar normalmente, ciente de que deve guiá-lo cuidadosamente em direção ao esôfago. Ele pede ao paciente para engolir o tubo e ele concorda, o que impressiona Bon e que observa sua fácil relação com os pacientes. Pouco depois, os sinais vitais do paciente se estabilizam e Bon conclui que o sangramento deve ter parado. O médico explica que o sangramento parou temporariamente devido ao fluido de irrigação frio, mas pode começar novamente. Ele sugere informar o departamento de medicina interna e Bon concorda, então pede que ele vá ao seu escritório por um momento. O médico não se sentiu preocupado, pois já havia previsto isso. No escritório, Bon oferece ao médico uma xícara de chá e o elogia, admitindo que ele se apresentou melhor do que o esperado. Então ele pergunta diretamente qual especialidade ele está considerando e o médico percebe que este é seu verdadeiro objetivo. Quando ele diz que está pensando em cirurgia, Bon tenta dissuadi-lo. Bon explica a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, observando que os professores de cirurgia raramente aparecem em eventos sociais. Ele lista as desvantagens da cirurgia, desde exaustão até processos judiciais, e sugere que a medicina de emergência é uma opção muito melhor. Ele então faz sua oferta, prometendo que se ele se juntar ao departamento deles, ele garantirá uma bolsa mais curta e uma nomeação rápida, o que choca o médico. O médico se pergunta sobre esta oferta exagerada. Ele percebe que sempre há uma razão oculta e conclui que não é realmente sobre Bon querê-lo, mas provavelmente que ele não quer que o professor Jean Taizou se beneficie dele. O médico reflete sobre a natureza do poder, tendo visto como as pessoas influentes agem. Eles te atraem com palavras doces quando precisam de você, então te descartam sem hesitação. Ele decide que é melhor entrar no jogo por enquanto, agradece a Bon por sua oferta e promete que considerará seriamente a medicina de emergência. No pronto-socorro lotado, um novo paciente chega, um trabalhador esmagado sob uma empilhadeira, resultando em sangramento abdominal grave e uma fratura exposta na perna. O professor Zhang corre para lidar com o caso, designando Li Mine, o médico, e para ajudá-lo e ordenando que preparem bolsas de sangue. Os dois médicos concordaram imediatamente em cumprir as ordens. Depois de algum tempo, o interno Byung-hee, o On estava esperando, pensando que a parte urgente da cirurgia já deveria ter terminado, e ele curiosamente se perguntou se o professor deixaria Min-ho terminar esta cirurgia também, pois ele queria saber o quão habilidoso seu colega realmente era, mas ele não se lembrou. O médico Xia disse a uma paciente que ela faria seu exame de sangue em breve e pediu que ela esperasse. Enquanto isso, Yi-won pede permissão para ir ao banheiro e Cha-sang-sik relutantemente concorda. Então Yi-won sai correndo. Yi-won decide dar uma rápida olhada na sala de cirurgia. Ele vê a equipe médica lutando para localizar a fonte do sangramento interno. O professor Jean percebe que o sangramento menor é o verdadeiro problema. O médico, no corpo de Min-ho, lembra de ter visto casos semelhantes no passado com cavaleiros caindo de seus cavalos, onde o trauma em um lado do corpo causa ruptura de órgão. Com base em sua experiência, o médico percebe um leve sangramento no fígado e diz ao professor, apontando sua localização ao redor da linha de Cantley. A partir desta identificação precisa, o professor deduz que o sangramento pode ser da veia hepática média e decide abrir um pouco mais a ferida em direção ao fígado para confirmar. Depois que o professor Zhang Taizhou abriu ainda mais a ferida, ele foi capaz de identificar a fonte do sangramento e controlá-lo. Então ele sorriu e pediu à enfermeira que preparasse as suturas cirúrgicas. Na sala de observação, o interno Ban Hee-won ficou surpreso ao encontrar sua colega An Ji-soo lá. Hee-won explicou que estava curioso para ver se o professor deixaria Min-ho fechar a ferida desta vez também, e Ji-soo lhe disse que o professor já havia lhe atribuído a tarefa.
Jisoo continuou, revelando ao espantado Hee-won que Min-ho agora estava suturando o peritônio visceral, um procedimento muito mais difícil do que suturar a pele, mas ele estava fazendo isso com total calma. Jisoo acrescentou que Min-ho foi quem descobriu a fonte do sangramento que o professor não conseguia encontrar e que sua habilidade não poderia ser apenas sorte, com a qual Hee-won concordou. O último se sentiu extremamente envergonhado por ter se sentido inferior a alguém com tanta habilidade, e sempre que o via, sentia o abismo entre eles se alargando ainda mais. Então Jisoo e Hyun receberam ligações de seus médicos dizendo-lhes para retornar. Após o término da cirurgia, os sinais vitais do paciente se estabilizaram. O médico comentou que a rápida decisão do professor Jin de operar foi brilhante e salvou a vida do paciente, afirmando que seu atendimento em emergências era o melhor do hospital. O professor elogiou o desempenho de todos, destacando Min-ho, dizendo que o fechamento da ferida dele parecia ainda melhor do que o que ele viu na gravação do vídeo. O professor surpreendeu todos, prometendo a Min que o deixaria fazer uma apendicectomia em breve. Um médico objetou que Min ainda era interno, mas o professor retrucou que não importava, desde que ele fosse melhor do que a maioria dos residentes chefes e que seu estágio terminaria em 2 meses de qualquer maneira, um ponto que outro médico apoiou. O professor perguntou a Min-ho se ele estava confiante em sua habilidade e ele respondeu entusiasticamente, é claro. O professor sorriu e prometeu dar-lhe a oportunidade o mais rápido possível. O médico se sentiu muito feliz porque a chance de liderar uma cirurgia estava finalmente se aproximando. Em outra cena, em um café do aeroporto, um homem com roupas de verão estava bebendo um drink tropical quando recebeu um telefonema repentino e se perguntou como o interlocutor sabia que ele acabara de chegar até onde seria. No café, o chefe do departamento, retornando de suas férias, professor Hong In-bum, atende a ligação. O interlocutor pergunta se ele aproveitou suas férias e Hong responde que descansou bem. Wang comenta que aposta que o professor Kim estava realizando várias cirurgias importantes por dia, acrescentando que se ele se sobrecarregar, vai se arrepender mais tarde, como ele fez, e o interlocutor concorda. O interlocutor então pergunta a Hong se ele se lembra do interno Lee Min-ho. Hong se lembra dele e imediatamente pergunta bruscamente se aquele bandido causou problemas no almoço, mas o interlocutor o surpreende dizendo que o oposto é verdadeiro. Recentemente, o interno tem recebido elogios generalizados em todo o hospital. Wang fica completamente chocado e grita no telefone perguntando quem está dando esse elogio a ele. Enquanto isso, o médico Lee Min-ho estava estudando muito para a apendicectomia. Ele refletiu sobre como esta cirurgia no passado exigia uma ampla incisão abdominal, enquanto na medicina moderna, usando um laparoscópio, apenas uma pequena incisão é necessária. Em outro lugar, seus colegas internos estavam falando sobre ele, expressando seu espanto que, como interno, ele já tivesse tido a chance de realizar uma cirurgia. Eles sentiram que a lacuna de habilidades entre eles estava se ampliando, com um até o chamando de interno monstro. O colega Shin Hee-cheo observou a situação, se perguntando até onde iam as habilidades ocultas de Min-ho. Em seu escritório, o professor Hwan se encontra com Kim Hyun-seon. Wan pergunta sobre suas férias e Hyun-seon responde que ouviu coisas estranhas sobre os elogios que Lee Min-ho estava recebendo. Ele conta como ele retornou como uma pessoa completamente diferente da noite para o dia, com habilidades cirúrgicas superando muitas. Wan fica zangado, recusando-se a acreditar, e questiona como alguém que nem sabe se um paciente está vivo ou morto poderia ser algo além de incompetente. Hyun-seon tenta defender Min-ho, explicando que a situação naquele momento era crítica, mas Won interpreta isso como uma acusação, então Hyun-seon volta atrás e culpa a família C. Hyun-seon diz ao professor que Min-ho anunciou que vai se candidatar ao departamento de cirurgia cardiotorácica. A raiva de Hun cresce e ele se pergunta por que ele faria isso. Acreditando que Min-ho está deliberadamente tentando provocá-lo, ele declara firmemente que nunca aceitaria um interno como ele, que trouxe um paciente falecido para a sala de cirurgia. Na sala de cirurgia, a apendicectomia começa. O professor Zhang ordena que o Dr. Lee comece. O médico calmamente pede o bisturi e faz a primeira incisão cirúrgica. O professor Zhang nota sua calma surpreendente para alguém segurando um bisturi pela primeira vez. O médico se concentra na próxima etapa, que é separar as camadas conectadas ao mesentério do apêndice. Ele primeiro prende o tecido firmemente com pinças, depois cauteriza a área e liga o apêndice com um fio cirúrgico. O professor Zhang observa a velocidade do procedimento, percebendo que o crédito vai para a velocidade do médico em fazer a incisão abdominal. Após remover o apêndice, o médico examina e diz ao professor que acha que pode ser um coceira apendicular. O professor fica impressionado com sua observação precisa e pede a Shin Hee-cheo para levar a amostra ao laboratório de patologia, pensando consigo mesmo que o prazer que estará fazendo a sutura. O professor discute a possibilidade de ruptura da mucosa com o médico, mas o médico garante que examinou todas as estruturas circundantes, o que impressiona o professor mais uma vez. Os resultados da biópsia chegam e confirmam que o tumor é benigno, então o professor diz ao médico para seguir em frente e fechar a ferida. Após a cirurgia, o professor Zhang elogia a calma e o desempenho do médico, confirmando que, graças a ele, a cirurgia correu muito bem.
O médico sente uma alegria esmagadora que não sentia há muito tempo, feliz por poder tratar pacientes novamente e espera participar de mais operações em breve. Mais tarde, como agradecimento, a Jisoo convida seus colegas para um jantar buffet. O médico fica surpreso com a variedade e abundância de comida, o que surpreende seus colegas, que comentam que ele está agindo como alguém vendo um buffet pela primeira vez. O médico aproveita a comida com um grande apetite enquanto seus colegas o observam com diversão. De volta ao hospital, Jisoo pede ajuda ao médico com um novo caso. Ela explica que a paciente tem 77 anos, tomou remédio para resfriado, mas seus sintomas pioraram e ela desenvolveu calafrios e dificuldade para andar. O médico revisa seus sinais vitais, notando que ela tem febre e respiração instável. Ele suspeita de sepse e Jisoo concorda, acrescentando que os resultados do laboratório mostram um aumento significativo nas enzimas hepáticas e na bilirrubina. O médico deduz que há uma alta probabilidade de colecistite ou colangite. Ele pergunta a Jisoo se o médico Win-Hai notou alguma dor ao palpar o abdômen da paciente, então conclui que como uma paciente idosa em certos medicamentos, ela provavelmente não reagiria a uma DRA ou uma demo. Ele garante confiantemente a Jisoo que se ela se concentrar no ducto biliar durante o ultrassom, ela definitivamente encontrará algo anormal. Ao realizar o exame, Jisoo realmente descobre o que parece ser uma pedra no ducto biliar. O médico Win-Hai elogia o desempenho de Jisoo, que pensa consigo mesma como a personalidade de Lee Min-ho muda completamente entre o hospital e o restaurante. Em seu escritório, o professor Jang Tae-ju encara o calendário, percebendo que o feriado de Chuseok chegou. Ele suspira tristemente porque desde que escolheu se especializar em cirurgia de trauma, ele não teve um único dia de folga. Ele antecipa que sua esposa o pressionará novamente e sente que ele mesmo está prestes a se tornar um paciente. Além disso, ele estava preocupado com o caos esperado no pronto-socorro durante o feriado, desejando que Lee Min-ho fosse residente para aliviar um pouco de seu fardo. De repente, o professor Jang recebe um telefonema informando de uma queda em um cadar em um canteiro e que o paciente está a caminho do hospital. O professor pergunta sobre a altura da queda e o interlocutor diz que o homem caiu do terceiro andar. O interlocutor descreve os ferimentos graves. Uma barra de ferro perfurou seu abdômen e saiu pelas costas. Suas costelas também parecem estar quebradas, mas ele está em coma. O professor amaldiçoa a situação e ordena que o interlocutor entre em contato com o departamento de anestesiologia e abra uma sala de cirurgia para um caso de emergência. No pronto-socorro, o médico avista alguém se aproximando e percebe pelas memórias de Lee Min-ho, que é o chefe do departamento, Wang Yinbom, o homem que ordenou que ele fosse colocado em turnos noturnos contínuos. O médico se lembra de que o Wang é um homem típico, bajulando seus superiores, esmagando seus superordinados, seus subordinados. Wang chega e é recebido pelo professor Jiang. Wang dirige sarcasticamente ao professor Zhang, gesticulando em direção ao médico Lee Min-ho e questionando como os internos são treinados no pronto-socorro, já que um deles nem o cumprimentou. O professor Zhang pergunta ao médico se ele cumprimentou o chefe do departamento e ele responde que sim, embora na verdade não tivesse feito, percebendo que Juan encontraria uma razão para insultá-lo, não importa o que. Juan afirma que não se lembra de ter recebido nenhum cumprimento e insiste que ele deve fazê-lo novamente. Então ele o repreende por encarar. O médico calmamente responde que ficou feliz em vê-lo depois de muito tempo, mas se pergunta se repetir um cumprimento é um ritual para os mortos. Um fica chocado com a resposta insolente, enquanto outros médicos sussurram fundo, impressionados com a audácia de Lee. Antes que a situação possa piorar, outra ambulância chega, o paciente é trazido em uma maca e a equipe médica imediatamente começa a lidar com o caso. Um raio-x inicial revela que uma costela provavelmente perfurou o pulmão e o coração. O professor Zhang percebe que eles precisarão usar uma máquina de oxigenação por membrana extracorpórea ECMO e ordena que ela seja preparada. O professor Zhang decide que não há tempo para esperar por uma tomografia computadorizada. Ele vê que a barra de aço perfurou o estômago e roçou o pâncreas e o baço e que a sobrevivência do paciente é um milagre. Ele pensa consigo mesmo que a taxa de mortalidade após tal operação é muito alta, mas ele toma sua decisão e ordena que o peito do paciente seja aberto, planejando se revezar com o professor Kim-ju. Yok Won objeta, lembrando que o professor Kim está em uma cirurgia difícil agora que levará pelo menos 4 horas. Won tenta desencorajar o professor Zhang, mas este o exorta a ter confiança em si mesmo. Won responde amargamente que uma vez que Zhang seja processado algumas vezes, ele entenderá seus sentimentos. O Dr. Lee Min-ho pergunta bruscamente se ele vai abandonar o paciente se o professor Kim não vier, e Won responde hesitantemente que terão que tentar de alguma forma. O professor Zhang toma sua decisão, ordena que o paciente seja transferido para a sala de cirurgia e pede a Shin-hee e Ye e pede a Lee Min-ho para o ajudarem. Won objeta com raiva, questionando como ele pode usar um interno como assistente numa cirurgia tão crítica. Ele se oferece para enviar alguém do seu departamento para ajudar, mas o professor Zhang se recusa, insistindo que Lee Min-ho será suficiente.
Won cede relutantemente, avisando o professor Zhang para não se arrepender da sua decisão mais tarde. Na sala de cirurgia, o professor explica que assim que começarem a cirurgia, o sangue vai jorrar e ele ordena que eles mantenham o dispositivo de sucção na ponta do bisturi. Após a conclusão da anestesia, a cirurgia começa. Assim que o professor começa a remover a haste de aço, o sangue jorra com força, mas o Dr. Lee consegue ajudar a controlar o sangramento principal rapidamente graças aos seus reflexos rápidos. Depois de controlar gradualmente o sangramento, a equipe é ordenada a remover completamente a haste de aço. Mas o professor Zhang continua preocupado sobre quando o professor Kim vai chegar, temendo que eles possam precisar colocar o paciente em suporte de vida. Sem outra escolha, ele ordena que o paciente receba um estimulante cardíaco e Juan decide prosseguir com a remoção da costela quebrada, dando instruções a um assistente. Durante o procedimento, ocorreu outra hemorragia maciça e o coração do paciente para repentinamente. Juan mantém a calma e identifica com sucesso a fonte do sangramento. O Dr. Lee Min-ho observa a situação com admiração, percebendo que, apesar da má personalidade de Juan, o seu julgamento e habilidade como chefe de departamento são excelentes. Juan descobre que, felizmente, a costela não perfurou o músculo cardíaco. Ele começa a suturar o coração, então realiza uma massagem cardíaca direta, uma técnica muito rara e delicada que surpreende o Dr. Ji. Ele comenta consigo mesmo que, independentemente da personalidade de Juan, sua habilidade é incrível e se pergunta se o medo de processos judiciais é o que o impede de realizar cirurgias. Graças à massagem direta, o ritmo cardíaco volta ao normal e o professor Zhang sente-se aliviado, ordenando outra dose do estimulante cardíaco. Depois que a cirurgia crítica termina, o professor Zhang elogia Wan, admitindo que suas habilidades não enferrujaram. Wan pede desculpas, dizendo que tinha planejado evitar se envolver, mas não havia outra escolha. Zhang comenta sobre a incrível vitalidade do paciente, esperando que ele acorde sem complicações. A equipe médica continua a trabalhar e o professor Zhang instrui Shin e Cheo que assim que terminar a anastomose intestinal, Lee Min-ho assumirá a anastomose vascular. Wan intervém com raiva, criticando como o interno poderia ter permissão para realizar um procedimento tão delicado. Zhang defende a sua decisão, afirmando que Lee Min-ho tem a habilidade necessária e que ele assumirá total responsabilidade. Wan o desafia, dizendo que o encaminhará ao comitê disciplinar se ele tomar a decisão errada. O professor Zhang ordena que o doutor lhe prossiga. O médico começa a trabalhar, mas sente a pressão do olhar atento de Wan. Ele lembra-se de se concentrar. Enquanto o paciente à sua frente ainda puder ser salvo, ele não deve se preocupar com a opinião de mais ninguém. Ele acredita que a única coisa que o médico deve pensar é em perseguir a vida, ao que surpreende Juan, que pensa que todos na sala enlouqueceram. O médico continua seu trabalho com excelente habilidade. Um assistente observa o seu excelente desempenho e se pergunta se ele merece esta oportunidade. Enquanto isso, o professor Kim Joo-hyuk chega à sala de cirurgia. Diz-lhe que ele não precisava ter vindo. O professor Kim repara no interno, Lee Min-ho, e fica surpreendido por o professor Zhang ter permitido realizar a anastomose vascular. Diz-lhe que o professor Zhang está colocando um grande fardo em Lee, ao qual Kim responde que eles não podem se dar ao luxo de perder um talento como ele. Won ficou irritado por os outros ignorarem as suas diretivas. Em outro lugar, a irmã do paciente estava esperando ansiosamente. Ela recebe uma ligação do seu irmão e diz-lhe que o marido dela está em cirurgia agora. Ela explica que a cirurgia cardiotorácica e os departamentos de cirurgia de trauma estão trabalhando juntos no caso dele. O irmão dela descreve os ferimentos horríveis que ouviu falar, mas garante que a morte é improvável com a tecnologia médica moderna. Ele pede-lhe para solicitar uma gravação de vídeo da cirurgia depois que ela terminar. Porque, como ex-médico, ele será capaz de dizer se um especialista realizou corretamente ou se um residente a tratou com negligência. Ele aconselha a manter-se forte. Depois de encerrar a chamada, o irmão pensa consigo mesmo com raiva, prometendo que não ficará em silêncio se um residente realizar a cirurgia. Tarde da noite, no seu escritório particular, o cunhado do paciente ferido, um ex-médico, estava assistindo a gravação de vídeo da cirurgia. Ele comentou que a condição do seu cunhado tinha sido verdadeiramente crítica, então examinou a lista de nomes da equipe médica, reconhecendo o professor Zhang Taiju e o chefe do departamento, Wang Yinbom, descrevendo-os como professores muito famosos, mas ele parou no outro nome e se perguntou em confusão sobre a identidade daquele médico. No escritório do chefe de cirurgia cardiotorácica, o professor Hong Yinbom ainda não conseguia acreditar no que tinha visto. Ele estava pensando que, com um pouco de treinamento, Lee Min-ho poderia até ultrapassar o professor Kim Joo-hyuk em habilidade, e ele se perguntava se este era o mesmo jovem que ele costumava perseguir. Won recebe uma ligação de Lee Min-ho que lhe diz que está procurando por ele, então ele o convida a entrar. Won oferece ao médico uma bebida e admite que o tinha entendido mal.
Ele diz-lhe que depois de ver suas habilidades, ele finalmente entendeu porque as avaliações de todos sobre ele eram tão generosas. Ele pergunta se ele ainda planeja escolher o departamento deles e o médico responde que era essa só a sua intenção. Mas ultimamente ele tem se inclinado ligeiramente para a cirurgia de trauma por causa das oportunidades que o professor Zhang lhe tem dado. Won entende que o professor Zhang também está determinado a treiná-lo e lamenta consigo mesmo que, se o tivesse tratado melhor antes, ele não teria mudado de ideia. Surpreendentemente, Won oferece ao médico um pedido de desculpas, admitindo que estava estressado devido aos inúmeros processos por negligência médica e que, embora o incidente anterior não fosse culpa de um interno, ele havia colocado a culpa nele. Won pede desculpas novamente e o médico responde francamente que ele realmente tinha cruzado a linha, mas acrescenta que está tudo no passado agora. Won sente-se aliviado, mas o médico diz-lhe que tem um pedido em troca para lhe permitir observar as suas cirurgias nos seus dias de folga. Won fica surpreso com o seu pedido, mas o médico diz que assistir no ecrã é completamente diferente de ver ao vivo. O médico explica que quer aprender diretamente ao seu lado. Ele pensa consigo mesmo que, embora a personalidade de Juan não seja a melhor, depois de ver sua habilidade, ele percebeu a quantidade de esforço que ele dedica para salvar paciente. Ele sentiu um desejo desesperado de realmente salvar vidas e agora entendeu porque ele já foi chamado de o melhor cirurgião. O médico expressa sua esperança de continuar a receber a sua orientação, percebendo que é melhor construir aliados aqui do que inimigos. Juan fica satisfeito com estas palavras e sugere que, em vez de apenas observar, ele o ajude nas suas operações, dizendo-lhe que, com a sua habilidade, ele poderia até obter uma dupla certificação em 2 especialidades um dia. O médico se pergunta se aceitar a oferta significaria tirar oportunidades de outros, mas Won Hee garante a ele que de vez em quando ao longo de 4 anos tornaria possível obter uma dupla certificação. O médico concorda entusiasticamente. Won fica satisfeito com isto, observando que a cirurgia torácica tem o seu próprio charme. Mais tarde, o jornalista médico Andong Won encontra o professor Hon no café do hospital. Ana apresenta-se explicando que ficou muito impressionado com a aparição do professor no canal médico. Ele diz que ficou profundamente comovido depois de assistir ao vídeo da cirurgia do seu cunhado no dia anterior e agradece-lhe por tê-la realizado. Ana apresenta sua proposta ao professor, explicando que ele está atualmente cobrindo hospitais universitários para informar o público sobre o trabalho árduo que os médicos fazem e pergunta se ele poderia cobrir a equipe de cirurgia torácica durante o feriado, acrescentando que o diretor do hospital já aprovou. Won aprecia a ideia, mas sugere que pode ser melhor cobrir o pronto-socorro, já que é o lugar mais movimentado. Ana acrescenta que ele pesquisou os nomes dos médicos na cirurgia e que a equipe do professor Zhang Taiju parecia extremamente habilidosa, especialmente na anastomose vascular. Won surpreende-o dizendo que esse médico é apenas um interno, o que choca completamente Won. Won explica que ele nunca viu um interno como ele e que esta habilidade não pode ser aperfeiçoada apenas com a prática, levando Won a pensar consigo mesmo que o Dr. Lee pode ser um professor associado em outro departamento. Won diz ao jornalista atordoado que Lee Min-ho não é apenas habilidoso em anastomose, mas os seus exames também são precisos, e ele poderia ser descrito como um gênio. Won está convencido de que o público adora histórias como esta e que, se tratado corretamente, será um grande sucesso. No pronto-socorro, o professor Zhang anuncia que o jornalista os estará filmando durante o feriado. Um médico objeta que a presença de câmeras não agradará nem a eles nem aos pacientes, mas Zhang minimiza isso, observando que as câmeras podem impedir que pacientes bêbados causem problemas e pede para aceitá-lo. Então o professor Zhang solta outra bomba anunciando que a partir de agora o interno Lee Min-ho sempre o auxiliará em suas cirurgias, pois ele precisará adquirir experiência cirúrgica com Masemegestaien. O chefe do departamento, Bon Sa-gil, intervém com raiva perguntando quem lhe deu o direito de tomar essa decisão. Bon continua a repreendê-lo, dizendo que qualquer um assistindo pensaria que o professor Jin é o chefe do pronto-socorro. Jang se desculpa, explicando que só queria que Lee Min-ho ganhasse mais experiência. Bon grita com ele, declarando que não pode tolerar Zhang mudar o currículo de treinamento de internos como bem entende. O professor Zhang recua percebendo que entende a situação. Lee Min-ho pensa consigo mesmo que esta foi uma boa oportunidade. Que pena. Ele acredita que Bon não se importa tanto com seu desempenho quanto se importa em controlar o professor Zhang e deplora como a cirurgia de um paciente pode ser um tema de discussão em uma luta de poder infantil. Bon confronta o professor Zhang, repreendendo por concordar com a filmagem sem consultá-lo, e Zhang se desculpa, dizendo que terá mais cuidado no futuro. Bon então chama Lee Min-ho. Em seu escritório, Bon diz ao médico que acredita que tem lhe dado muita atenção. Ele pergunta se ele ainda está decidido a escolher a cirurgia de trauma e o médico confirma que prefere segurar um bisturi na sala de cirurgia.
Bom tenta dissuadi-lo, lembrando de que a medicina de emergência é uma opção melhor, mas o médico responde que sente que uma vida feliz significa fazer o que se lhe manda. Bom conta a história de um ex-colega que escolheu neurocirurgia. O médico pergunta sobre o seu destino, e Bom o surpreende ao dizer que o amigo agora administra um restaurante de frango, o que é realmente uma pena. Mais tarde, em um restaurante, o professor Zhang estava sentado com o Dr. Lee e perguntou se o chefe Bom realmente o havia aprovado para entrar na sala de cirurgia. O médico confirmou que obteve permissão para auxiliar em emergências se o professor Zhang Zuli e o professor se sentiu aliviado. Retornando à história de Bom, e ele explica que seu amigo operou o filho de um empresário rico, mas os resultados foram ruins e ele foi processado após anos de... Embora tenha ganho o caso, o forte estresse mental o levou a abandonar a profissão médica. Bom conclui sua história perguntando ao médico se ele agora entende por que é melhor para ele escolher o departamento deles. O médico expressa sua tristeza pelo que aconteceu, pensando consigo mesmo que os dois chefes de departamento e as questões legais são de fato um grande problema, mas ele permanece firme em seu desejo de segurar um bisturi. Bom o chama de teimoso, mas o médico afirma que entende totalmente os riscos, mas gosta de salvar pacientes por meio de cirurgia. Chefe do departamento, Bom Sagil, conclui sua conversa com o Dr. Limin, expressando sua esperança de que o resultado da escolha que ele fez hoje seja bom. Depois que o médico sai, suspira perguntando-se por que todos são tão tolos, pois costumava pensar que a profissão médica era apenas sobre salvar paciente morrendo. Mais tarde, o médico se encontra com o professor Jean Taiju para uma refeição. O professor se surpreende com a repentina mudança no tom do médico e pergunta se ele foi repreendido por Bom. O médico nega, mas conta a história que Bom lhe contou sobre seu amigo neurocirurgião que agora administra uma loja de frango. O professor Jean sorri, percebendo que ele deve estar falando sobre o presidente Wando. O médico corrige, dizendo que ele é um presidente, não um presidente, fazendo com que o professor brinque consigo mesmo sobre como esse jovem do passado conhece menos palavras do que ele. O professor esclarece que Wando possui uma rede de lojas em todo o país, então ele é um presidente e explica o sistema de franquias para ele e a marca que ele fundou. O professor acrescenta que ouviu dizer que seu negócio tem sido um grande sucesso e ele acumulou uma grande fortuna com dezenas de lojas só em Seoul e talvez até 100 em todo o país. O médico percebe que Bom o enganou completamente com sua expressão triste ao contar a história e jora que se cair em suas palavras novamente, ele não será o filho do gênio médico Huatu, mas o filho do tolo Komajao. Com a chegada do feriado de Chuseok, o pronto-socorro estava, como esperado, repleto de caos. Os médicos corriam em todas as direções com o professor Jean ordenando que o Dr. Cha se preparasse para a intubação, enquanto o Dr. Hu e Nia estava discutindo outro caso. Em meio a esse caos, o professor Jean ordenou que o Dr. Lee Mi-ho entrasse em contato com o departamento de anestesiologia e auxiliasse na cirurgia. Após um dia agitado, o professor Zhang se pergunta quantas cirurgias eles realizaram e o Dr. Lee lhe diz que foram 6 no total. O professor se sente exausto e, assim que esperava descansar um pouco, uma enfermeira o interrompeu para lhe dizer que os paramédicos haviam ligado sobre outro paciente. A enfermeira descreve a condição do paciente como comatoso com tórax esmagado. O professor deduz que este caso requer cooperação com o departamento de cirurgia cardiotorácica e pede à enfermeira para dizer aos paramédicos para entrar em contato com o departamento de cirurgia primeiro. Enquanto isso, o Dr. Ogjukan recebe uma ligação do professor Jin que o informa que um paciente confirmou seu Xi. Mas o Ogjukan se desculpa, explicando que eles não podem lidar com mais operações naquele dia. O professor Jian continua tentando persuadir o Dr. Ogjukan, explicando que o paciente certamente morrerá se eles não o aceitarem. Gukan expressa seu pesar, mas confirma que eles realizaram muitas cirurgias, que 2 pacientes morreram durante a cirurgia e que agora estão operando outro paciente em estado crítico. Gukan se desculpa novamente, insistindo que é absolutamente impossível, e o professor Zhang entende a situação. Depois de encerrar a ligação, ele suspira em desespero e pede a uma enfermeira para dizer aos paramédicos que eles não podem aceitar o paciente. O Dr. Lee Min-ho intervém, perguntando se o professor vai desistir tão rapidamente e o surpreende ao pedir permissão para dar uma olhada no tórax do paciente. O professor Zhang rejeita a ideia, explicando que pode se responsabilizar pelo abdômen, mas não pelo tórax. O Dr. Lee admite que não tem experiência, mas insiste que se eles desistirem, o paciente morrerá sem que ninguém sequer tente ajudar. O professor Zhang o lembra do risco de um processo. O médico propõe uma solução. Ele explicará claramente à família que um especialista em cardiotorácica não está disponível. E se eles decidirem renunciar à cirurgia, então ele também desistirá. Ele pensa consigo mesmo que não pode ficar parado e deixar um paciente que pode ser salvo morrer, e que se ele usar o que aprendeu, o paciente pode ser salvo. Após um momento de reflexão, o professor Yan concorda relutantemente e o médico o agradece entusiasticamente. A ambulância chega e a equipe médica começa a avaliar o paciente.
Eles descobrem que sua pressão arterial sistólica está muito baixa, em 70, então o professor Zhang ordena que 1 litro de soro fisiológico sejam administrados. Naquele momento, uma enfermeira corre anunciando que a família do paciente consentiu com a cirurgia ou com a cirurgia. O professor ordena uma rápida tomografia e a reserva de uma sala de cirurgia na sala de cirurgia. O interno, Li Sanjik, da cirurgia cardiotorácica, se junta a eles. Um médico pergunta se ele veio ajudar e Sanjik responde que eles deveriam ser gratos por ele ter vindo. O médico pensa consigo mesmo que Gukhan também está passando por um momento difícil. O professor Zhang atribui as funções, pedindo a Sanjik para ficar ao seu lado e a Li Min para auxiliar Xin He Chiao. E Chiao se surpreende que Minyu cuidará do tórax, mas ele imagina que o professor Zhang acabará sendo quem fará isso, pois é irracional confiar tal tarefa a um tomo assistente. Após a conclusão da anestesia, os preparativos finais para a cirurgia começam após o professor Zhang anunciar o início da cirurgia. E assim que a primeira incisão foi feita, o sangue jorrou profusamente. Um médico se perguntou sobre a fonte do sangramento. O Dr. Li Minho deduziu pela quantidade de sangramento e pelo caminho oblíquo que a fonte era a artéria torácica interna, uma grande artéria que explica de grau sangramento, enquanto o professor Zhang estava lutando para identificar a fonte. Ele ficou surpreso ao ver a mão de outra pessoa alcançando o tórax do paciente. O Dr. Li interveio calmamente, localizou precisamente, então clampeou e estancou o sangramento. O Dr. Li Sang perguntou em espanto como ele fez isso e ele respondeu que previu sua localização com base no local com a quantidade de sangue e um raciocínio que intrigou Sang. Naquele momento, o professor Jiang ordenou que o doutor Li trocasse de lugar com o outro interno e o encarregou de realizar a anastomose da artéria torácica interna. O médico pediu um porta-agulhas e começou a suturar, sabendo que era melhor restaurar o fluxo sanguíneo o mais rápido possível. O professor Zhang observou sua velocidade e precisão, pensando consigo mesmo que essa era a habilidade que o deixava sem palavras mesmo quando ele ultrapassava sua autoridade. Ele deu mais instruções, explicando que agora tinham que encontrar e ligar as artérias intercostais anteriores seccionadas. Enquanto trabalhavam, eles descobriam que a cavidade pleural estava cheia de ar e sangue. O professor admitiu para si mesmo que nunca havia lidado diretamente com um pulmão rasgado como este antes e se perguntou se conseguiria fazer isso bem. Naquele momento crítico, o Dr. Li interveio novamente. Ele disse ao professor que teve a oportunidade de lidar com lacerações pulmonares várias vezes enquanto observava cirurgias no departamento de cardiotorácica e que os professores de lá haviam reconhecido suas habilidades. Ele então pediu ao professor para apenas confiar nele nesta. O professor Zhang avaliou a situação, percebendo que qualquer atraso adicional colocaria a vida do paciente em risco. Então ele concordou e ordenou que o Dr. Li Minho prosseguisse. O médico anunciou que iria incisar a área rasgada e pediu aos assistentes para se prepararem para a sucção, explicando que manteria a abertura no mínimo para evitar sobrecarregar o paciente. Ele então começou a suturar a área danificada enquanto os dispositivos de sucção trabalhavam para remover os fluidos e o sangue acumulados. Depois que o Dr. Li Minho suturou precisamente o pulmão rasgado, o professor Jiang Taiju elogiou, reconhecendo que sua sutura foi extremamente bem feita e disse que ele agora poderia remover o dispositivo de sucção. Naquele momento, o Dr. Guk Han entrou na sala de cirurgia após terminar sua cirurgia. O professor Zhang disse a ele que ele finalmente havia chegado e agora poderia substituir Li Minho. Guk Han ficou surpreso ao ver que o pulmão já havia sido suturado. Depois de examinar o paciente, ele confirmou que o coração e os brônquios estavam bem e que não parecia haver mais nada que ele pudesse fazer naquele estágio, exceto consertar as costelas. Ele expressou grande alívio e ficou impressionado que Li Minho tivesse feito tudo aquilo sozinho. O médico respondeu humildemente que observar cirurgias tinha sido de grande ajuda para ele. Gukhan ficou impressionado com sua habilidade e se ofereceu para deixá-lo fechar a ferida sob sua supervisão, ao que o médico concordou com grande entusiasmo. No dia seguinte, o jornalista An Dong-hun estava no hospital para fazer uma reportagem especial sobre o Dr. Li Minho. O médico humildemente se perguntou se realmente havia algo sobre ele digno de uma reportagem especial, pois achava a situação um pouco perturbadora. O jornalista pediu que ele agisse naturalmente e atendesse os pacientes como normalmente faria, mas para fingir estar um pouco cansado de vez em quando, o médico ficou surpreso com o pedido para atuar. O jornalista explicou que as fotos tiradas no dia anterior não refletiam verdadeiramente o quão difícil era seu trabalho e que ele queria pintar um quadro de um jovem médico gênio amado pelo público, um médico que gasta sua juventude por um senso de dever de salvar pacientes. O médico recusou isso, afirmando que ele não deveria parecer estar lutando na frente de um paciente ansioso, que o senso de realização é maior do que a dificuldade e que ele não queria se forçar a agir de uma certa maneira. Enquanto isso, uma enfermeira os interrompeu, pedindo que ele examinasse uma nova paciente com uma ferida na perna. A mãe da paciente estava insistindo que sua filha precisava ser tratada por um cirurgião plástico.
A enfermeira explicou que em uma noite de feriado, o pronto-socorro trata principalmente emergências e o médico acrescentou que os departamentos de dermatologia e cirurgia plástica não têm ninguém de plantão, mas a mãe insistiu que eles deveriam chamar os cirurgiões plásticos, perguntando se eles não sabiam o quão importante pernas bonitas são para uma mulher. O médico pensou consigo como sua filha estava chorando de dor e que a prioridade de um pai deveria ser aliviar a sua dor. Com base na cor do sangue e na localização da lesão, ele deduziu que a pequena veia safena estava danificada. Ele sugeriu que eles deveriam pelo menos desinfetar a ferida por enquanto. A mãe concordou, mas repetiu que a sutura deve ser feita por um cirurgião plástico e que ela encontraria outro hospital se eles não pudessem fornecer info. O médico começou a desinfetar a ferida, então ligou a pequena veia safena. Ele pediu à enfermeira para elevar a perna da paciente ligeiramente enquanto o jornalista observava trabalhar, notando que a ferida parecia ter passado a deme e atingido o músculo. O Dr. Lee Min-ho explicou à mãe da paciente que a ferida era muito profunda. O músculo foi ferido e parecia que uma veia principal que transporta sangue da panturrilha para o coração tinha sido cortada. Ele explica que eles devem realizar uma anastomose vascular imediatamente e também precisam reparar os músculos, então ele entraria em contato com o departamento de cirurgia primeiro. A mãe o interrompe, sugerindo que ele realize a anastomose vascular ele mesmo e que ela chamaria o cirurgião plástico que ela conhece para cuidar da pele. De fato, a mãe faz um telefonema enquanto o médico se pergunta se ele deveria ver isso como amor por sua filha ou como ela tratando como uma possessão. Enquanto isso, o médico estava examinando outro paciente quando um homem irritado interrompeu perguntando quando seria a vez dele, alegando que ele estava lá muito antes deles. O médico calmamente explica que eles não atendem os pacientes por ordem de chegada, mas priorizam os casos por sua gravidade e pede sua compreensão. O médico pensa consigo mesmo que esse tipo de paciente é uma cena comum que ele vê pelo menos uma vez por dia. Ele pede ao seu colega Dr. Win Hai para dar uma olhada no paciente irritado, então retorna para terminar de examinar seu primeiro paciente. O paciente diz a ele que estava ajudando sua esposa a cozinhar quando seu peito repentinamente começou a doer. O médico pergunta se ele está tomando algum medicamento atualmente e o paciente responde que está tomando medicamentos para pressão alta e diabetes. O médico deduz a partir dessas informações um paciente idoso com medicação para pressão alta e diabetes com dor no peito que o problema poderia ser com seu coração ou aorta. Ele pergunta quanto tempo a dor tem durado e o paciente diz cerca de 1 hora e que ele tinha sentido aperto no peito de vez em quando antes, mas hoje a dor começou repentinamente e severamente. O médico decide começar com um exame de sangue e pede a uma enfermeira para acompanhar o paciente até a sala de coleta de sangue. Depois disso, o médico chama a colega do departamento de cirurgia plástica, Lee Mi-han, pensando consigo mesmo que todos os cirurgiões plásticos devem ter ido para casa agora. Mi-han pergunta a ele pelo telefone se ele examinou a filha da senhora An Ji-ayon e denuncia como ele ligou para ela e disse a ela que os cirurgiões plásticos não podiam vir ao hospital, perguntando a ele por que ele mentiu. Mira admite que ela não recebeu nenhuma ligação e que os outros professores estão dizendo a mesma coisa. O médico responde que como são feriados, ele pensou que ligar para ele seria um incômodo, então ele simplesmente inventou. Mira fica irritada e diz a ele que ele não é quem decide se é um incômodo ou não, lembrando que ele é apenas um interno. O médico friamente pergunta a ela o que ela queria que ele fizesse, então acrescenta que, de agora em diante, seja dia ou noite, se um paciente os procurar, mesmo que não seja sério, ele vai se certificar de ligar para cada médico do departamento de cirurgia plástica. O médico abruptamente termina a ligação porque ele está ocupado, deixando Mira em estado de choque. O médico tem um mau pressentimento de que ele está prestes a se envolver em algo problemático. Enquanto realizavam um ECG no paciente com dor no peito, o médico estava pensando em confusão. Ele tinha certeza de que havia algo errado com o coração ou a artéria coronária, mas a elevação do segmento este e o aumento dos biomarcadores eram muito leves. Ele sabe que em tais casos eles devem esperar e repetir os testes, mas ele tem um pressentimento de que a condição do paciente está se deteriorando rapidamente. Ele pede à enfermeira para preparar um ecocardiograma transesófago. A residente-chefe Moon confronta o Dr. Lee Min-ho denunciando como ele desligou a Dra. Lee Mi-han da cirurgia plástica que tinha ligado para ele irritado. O médico pensa consigo mesmo como ela acabou indo ao seu superior para repreendê-lo. Moon pede a ele para conversar do lado de fora, mas o médico se desculpa, dizendo que ele está com um paciente crítico agora mesmo e pede para adiar a conversa. Moon fica surpresa que haja um paciente crítico e o médico explica que ele suspeita que o paciente tem síndrome coroniana aguda, embora o ECG e os biomarcadores não mostrem nenhuma elevação significativa. Depois de ouvir as suspeitas do médico com base na idade, medicamentos e sinais do paciente, Moon concorda imediatamente e ordena que o exame comece imediatamente. Durante o ecocardiograma transesofágico, o médico descobre o que ele temia: uma das artérias coronárias estava gravemente inchada.
Ele informa a residente-chefe Moon Sun-hyeon que a síndrome progrediu para um infarto do miocárdio e Moon Sun-hyeon ordena que ele notifique o departamento de cardiologia imediatamente. Moon se sente aliviado por quase ter afastado um médico de um paciente que ele estava tratando diligentemente, percebendo que poderia ter sido capaz. Enquanto isso, Sun-hyeon recebe uma ligação irritada da doutora Lee Mi-han, que reclama que Lee Min-ho desligou nela e exige que medidas sejam tomadas contra ele. A raiva de Sun-hyeon aumenta após a ligação, imaginando como Mi-han usa ligar para ele só porque Min-ho não mimou uma de suas clientes enquanto eles mal estão dormindo durante os feriados. Mas ele se recompõe, percebendo que ele não deveria se apressar em julgar e culpar uma pessoa inocente depois de ouvir apenas um lado da história. Depois disso, os dias se passaram. O feriado agitado terminou e a calma retornou ao pronto-socorro. Os médicos se sentiram exaustos, mas ficaram felizes que as coisas tinham sido mais suportáveis do que eles esperavam. De repente, a enfermeira recebe uma ligação para o Dr. Lee Min-ho, do professor Kim Joo-hyuk, do departamento de cirurgia cardiotorácica. O professor Kim pergunta ao médico por que ele não está atendendo seu telefone. O médico se desculpa, explicando que ele tinha colocado seu telefone no modo silencioso e esqueceu disso, porque no final as repetidas ligações de mira estavam dificultando o atendimento ao paciente. O professor Kim entende a situação, então lembra de seu desejo anterior de observar uma cirurgia torácica com assistência de vídeo. Ele pergunta se há uma cirurgia agendada e o professor Kim diz a ele que eles estarão realizando uma lobectomia para um paciente com câncer de pulmão em 20 minutos e o convida a comparecer se puder. O médico agradece a ele entusiasticamente e concorda imediatamente. Como ele está a caminho, o jornalista Ah Dong-won para, tendo ouvido que ele iria observar uma cirurgia, e pergunta se ele pode observar com ele também. O jornalista pensa consigo mesmo com admiração como Minho, mesmo depois de todo esse trabalho duro, ainda adora observar e aprender sobre novas cirurgias de que talvez com um médico como ele